Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Wesley Podcast. Eu sou a doutora Juliana Fonseca, médica psiquiatra e host aqui do podcast. E hoje eu tenho a honra de receber um colega que eu conheci o assunto desse podcast através dele. Então, realmente é uma honra para mim. Doutor Arthur Danila, médico psiquiatra da USP. Conta aí, Arthur, tudo que você faz, porque você é multitarefas. Pois é, doutora Juliana, obrigado. Fico muito feliz de estar aqui com você. Também acompanho o trabalho do Wesley, acho incrível o trabalho que você desenvolve aqui no Reservatório Dopamina. E realmente, para mim, ainda falar sobre esse assunto, que a gente já vai descobrir qual é realmente um prazer enorme. Bom, eu fiz a minha formação tanto em medicina quanto em psiquiatria lá na USP e continuo lá até hoje. Hoje eu sou coordenador do Programa de Mudança de Hábito e Estilo de Vida do Instituto de Psiquiatria lá do Hospital das Clínicas da USP. Além disso, eu fiz uma certificação internacional em Medicina do Estilo de Vida, que já acabei falando o spoiler, né? É o tema do nosso episódio de hoje. E sou uma pessoa assim, entusiasta, realmente, dessa intersecção entre a psiquiatria, a ciência do comportamento, a neurociência, né? Da construção de hábitos saudáveis e da medicina do estilo de vida, que é o tema desse nosso trabalho aqui hoje. E fui vice-presidente do Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida, que é o colégio que realmente legisla sobre essa abordagem bastante inovadora e que está ganhando muito espaço aqui no Brasil e no mundo inteiro. É um movimento, né, que tem crescido, né, e que cresça ainda mais veloz, né, porque vai ser o futuro da medicina, a medicina do estilo de vida. Então, os meus episódios acontecem graças ao Reservatório de Dopamina, que é um ambiente para você desenvolver bons hábitos, então desenvolver um estilo de vida saudável, e por isso que eu trouxe o Arthur aqui para a gente conversar sobre medicina do estilo de vida. Arthur, vamos explicar para a pessoa que está em casa e nunca ouviu esse nome. Medicina do estilo de vida é uma especialidade, é um movimento, é um jeito diferente de fazer medicina. O que é essa medicina do estilo de vida? Que legal a tua pergunta e gera muita curiosidade, até porque o termo estilo de vida pode levar a gente a pensar muita coisa. Desde hoje em era de Instagram, aquela coisa de postar foto na praia com água de coco, isso é estilo de vida. Não, peraí. Medicina do estilo de vida é outra coisa. É uma ciência comportamental mesmo. Ela usa os atributos clínicos, óbvio, da medicina convencional, então uma medicina baseada em evidência, né? Isso é muito importante porque a gente vê muita coisa que tenta se travestir de medicina do estilo de vida, mas não é. Então, uma medicina baseada em evidência e que olha para os comportamentos como itens tão importantes quanto a medicina convencional classicamente estimulou o uso de medicações ou os procedimentos, as cirurgias e assim por diante. Então, de maneira tão importante quanto, eventualmente, todos os outros procedimentos e medicamentos que a gente tem para assistir nossos pacientes, a gente tem como ter estratégias eficazes para promover hábitos saudáveis e esses hábitos ajudarem a não só prevenir, mas também tratar e até reverter quadros variados, e não só de psiquiatria, né, mas são as chamadas doenças crônicas não transmissíveis, que são aquelas questões que mais hoje afetam a nossa população. São as doenças do coração, as doenças pulmonares, o próprio câncer, os transtornos psiquiátricos, né, que você não pega por contágio, diferente de uma gripe, né, que você pode pegar uma infecção bacteriana. A gente tem essas questões que são muito relacionadas ao nosso estilo de vida, né? Que a gente toma decisões ruins no nosso dia, ao longo de vários dias, e isso vai aumentando a nossa carga de doença. São doenças que vão se acumulando, né? A pessoa vai começando a ter doença cardíaca, depois ela pode ter uma doença neurológica, ela tem obesidade, ela vai acumulando fatores de risco, isso vai aumentando a carga de doença global, e isso abrevia a expectativa de vida dela, e também faz com que ela viva uma vida com menor qualidade de vida, né? Os anos ainda que ela viva, embora são muitas vezes abreviados, são vividos ainda com incapacidade. Então, para que a gente realmente consiga olhar de uma maneira organizada, estruturada, para a promoção de hábitos saudáveis como tratamento, né? Como prevenção, como tratamento e até como reversão, a gente precisava organizar, estruturar um movimento mesmo. Então, você me pergunta se é um movimento, eu acho que é um movimento, mas eu também posso dizer que é uma abordagem. Eu posso dizer, lá nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Austrália, que já é considerado uma especialidade médica, aqui no Brasil ainda não, né? A gente até iniciou, junto até ao Colégio Brasileiro de Medicina e Estilo de Vida, uma ação para, junto ao Conselho Federal de Medicina, começar a entender como que a medicina do estilo de vida poderia ser
incorporada ao rol de especialidades médicas ou até de áreas de atuação, para que realmente configure algo realmente curricular, fundamental, para que não só a medicina, né, todas as profissões da saúde incluam nas suas formações, nas suas graduações, e até depois possam se especializar, porque tem muitas ferramentas, tem muitas competências de se prescrever um estilo de vida que hoje em dia não são ensinadas nas graduações, e aí o profissional ele fica refém de prescrever medicação, prescrever um tratamento cirúrgico e perde a capacidade, a oportunidade de fazer uma transformação que é muito mais duradoura e com muito mais impacto, inclusive de saúde pública. Né? Sim, o que eu acho fantástico assim, da medicina do estilo de vida é que ela atravessa várias especialidades médicas, né? Então, vocês podem procurar médicos do estilo de vida, cardiologistas, endocrinologistas, o Arthur que é psiquiatra. Então, tem várias especialidades médicas que estão usando dessa abordagem da medicina do estilo de vida justamente não só para o paciente viver mais, mas viver bem, né? E de uma forma sem tanta medicação, né? É uma forma da gente fazer medicina de uma maneira muito menos prescritiva, mas uma maneira prescritiva do estilo de vida, mas menos prescritiva no sentido de fármacos. E de uma forma que o paciente, ele se sente melhor, inclusive com o tratamento no momento que ele está engajado. Então, é fantástico. Eu acredito que incorporar a medicina do estilo de vida, principalmente nas especialidades que cuidam dessas doenças crônicas, né? Então, hipertensão, diabetes, todas essas doenças que são responsáveis, oncologia, né, também, né, câncer também, que também é perpassado pelo estilo de vida. A gente sabe que pacientes que fumam têm determinados tipos de câncer, pacientes que bebem têm outros tipos de câncer, então essas especialidades médicas vão ser beneficiadas ao incorporar essa medicina do estilo de vida como algo não extra, né? Que você fez a sua especialização, fez a sua residência e você buscou, inclusive fora do país, essa especialização. Mas de ter na própria residência da psiquiatria a medicina do estilo de vida, a psiquiatria do estilo de vida. E isso vai ser muito importante para os novos médicos que virão, né? Com certeza, Juliana. Você falou uma coisa muito interessante, né? O paciente se sentir melhor durante o tratamento e acho que isso tem muito a ver com o papel que o paciente cada vez mais vai exigir, inclusive, de nós como profissionais da saúde, de ser uma parte ativa do processo, né? E se não quer, ele precisa ser convocado a ser uma parte ativa do tratamento. Porque se você for pensar, antigamente a gente realmente detinha o conhecimento, porque o conhecimento ele não era acessível ao público geral. Não se tinha internet, não tinha... Hoje com inteligência artificial, então generativa, o conhecimento está aí. Qualquer um pode, né, bater um papo com o ChatGPT e consegue informações. Só que a curadoria dessas informações, isso ainda é nosso papel fazer, e mais do que isso, né, como fazer a translação entre esse corpo de conhecimento em questões bem pragmáticas, customizadas, personalizadas para aquela pessoa naquele momento de vida, naquele contexto, naquela necessidade de motivação, de engajamento para a mudança. A gente vê, por exemplo, vamos pegar o caso da pandemia. Tivemos a pandemia, né? Aí todo mundo, não, usar álcool em gel, tinha álcool em gel entupido em todos os cantos, em todas as paredes, né? Acabou a pandemia, o que você vê? Hoje em dia você não vê mais álcool em gel nas bancadas. E todo mundo falou, não, agora a gente vai aprender a fazer melhor a nossa higiene das mãos. A questão é, isso também acontece com pós-infarto. As pessoas infartam, e aí no primeiro ano pós-infarto, existe uma resolução de muitas pessoas, não, eu vou ser uma pessoa mais saudável. Vou parar de fumar. Vou parar de fumar, vou emagrecer, vou fazer atividade física. Mas a pessoa não sustenta. E não sustenta por quê? Porque não é dado. O próprio profissional da saúde, às vezes, ele não é por má intenção, mas por falta de formação mesmo, da importância que é de dar o espaço, de ocupar o espaço da consulta para falar sobre esses temas. Então ele não fala e o paciente percebe que, ou não percebe que é importante, isso tão importantemente quanto os remédios, e aí ele para de fazer, se desengaja, ou não sente que tem alguém acompanhando, olhando para isso, monitorando mais de perto. Né? Então eu acho que é um resgate, até eu falo que a medicina do estilo de vida é uma medicina raiz. É uma medicina, não é? É muito pelo contrário. Não é aquela foto do lifestyle, não. Na praia, não. É o contrário. É dia após dia, você olhar
com cuidado, com consciência para os seus hábitos, tentar fazer o melhor que você pode. E olha, tem dia que realmente você não vai conseguir, mas pelo menos saber que você não está conseguindo e saber o que você poderia tentar para uma próxima vez objetivar, né? E aí ir melhorando, refinando cada vez mais. Aquela famosa questão de você 1% um pouquinho melhor todos os dias, né? Chega no final do ano 365% melhor, né? Sim. Então, eu acho que é uma grande oportunidade e tem ganhado muito espaço, realmente. As pessoas têm começado a olhar. E que momento, assim, da sua carreira, Arthur, que você começou a ficar incomodado com a sua própria atuação, de tá faltando alguma coisa aqui, não tô satisfeito com a minha atuação, parece que falta algo, ou eu preciso ajudar mais o paciente do que só falar que ele tem que fazer atividade física. Que momento que houve esse incômodo? Porque para você buscar essa formação é porque você estava incomodado. Quando que foi esse momento, assim, na sua carreira? Eu acho que na minha experiência profissional foi um pouco disso, de incômodo, e foi um pouco também do tentar colocar nome aos bois, vamos dizer assim, né? Colocar a técnica naquilo que eu já praticava comigo. Então, eu tive, por exemplo, uma história muito legal, que meu professor de patologia, que era professor titular da USP, já tinha uns 60 anos de idade, ele ia todo dia de bicicleta para a faculdade. Até tem um TEDx que eu falo sobre essa história, lá de 2010, 2012, depois quem quiser procura, que fala sobre como eu passei a ir de bicicleta justamente para a faculdade de medicina. Foi por estímulo desse meu professor. E no primeiro dia que eu fui, ele foi muito melhor do que eu. E ele tinha 60 anos, eu tinha meus 20, né? E eu falei, cara, como é que pode? Um cara que tem já um senhor, professor titular, 60 anos, está na beira da aposentadoria, né? Na verdade, hoje em dia, a gente pode se aposentar muito mais tarde, mas já faz algum tempo que eu vivi essa história, né? E ele foi muito melhor em termos de condicionamento aeróbico e cardiovascular, enfim. Eu falei, não, eu não posso ser essa pessoa aos 20 anos, né? Eu preciso estar bem aos 60, como esse senhor está, né? E aí, então, eu comecei a praticar isso. Então, muito antes de eu me formar médico, já ainda na faculdade, eu comecei a perceber o valor de ter um autocuidado. E aí, praticava isso, só que muito de maneira intuitiva, buscava as referências na internet na época, mas eu não tinha, de uma maneira estruturada, como apoiar o meu paciente. Eu trazia esse assunto, mas eu não conseguia ter técnica, ter habilidade, ter ferramenta estruturada para garantir que as minhas intervenções em relação a isso tivessem, de fato, efetividade. Porque a gente tem boa intenção de falar, olha, durma bem, se alimente bem, faça atividade física. Como eu digo, né, minha avó já falava isso para mim, então isso não é novidade, né? É um senso comum. Agora, como é que eu traduzo o que a ciência hoje já mostra, de que realmente a atividade física, aliás, saiu esse ano uma meta-análise guarda-chuva, né, ou seja, uma reunião de todas as meta-análises que olham para o tema atividade física e saúde mental. E aí encontrou, então, uma meta-análise guarda-chuva, que, ou seja, o poder estatístico disso é incrível. Não tem nada melhor do que isso. Não tem nada melhor que isso. Realmente, enxergou e foi publicado que a atividade física é uma intervenção transdiagnóstica em psiquiatria. Ou seja, se você não é psiquiatra e você não sabe o que você está passando, se você está tendo ansiedade, pânico, toque, depressão... Prescreve atividade física. Prescreva atividade física. Aliás, se você está assistindo aí, você que está assistindo, você não é psiquiatra, está incomodado, não sabe o que fazer, começa a fazer atividade física. Porque já tem comprovação de que, independentemente do diagnóstico, tem benefício. E muito bem consolidada essa informação. Enfim, então eu tinha essas informações, só que eu não tinha isso de maneira estruturada. Então, eu fui procurar, por um incômodo de que eu tentava explicar isso para o meu paciente, mas para cada paciente era de um jeito, não tinha uma técnica, não tinha um protocolo. Uma estrutura. Uma estrutura. E também foi uma forma de eu falar, puxa, essa é a medicina que eu quero praticar, porque eu já pratico isso comigo. Aliás, uma das coisas que a medicina de estilo de vida fala é que nós temos que ser o paciente zero. Antes de eu querer melhorar a vida do meu paciente, eu tenho que melhorar a minha vida. Por quê? Inclusive, é muito interessante isso. O médico, digo profissional da saúde, quando eu falo médico, eu falo profissional da saúde, tá? Porque a gente tem hoje várias oportunidades de profissionais também trabalharem na medicina do estilo de vida, né? Quando o profissional, ele pratica o que ele verbaliza para o paciente, ele fala com mais entusiasmo, ele fala com mais engajamento e, ao mesmo tempo, ele também sabe as dores que é conseguir praticar aquilo todos os dias, os desafios, as barreiras, os obstáculos. Então, a qualidade do discurso e da veracidade, da coerência daquilo que ele está falando com o paciente transmite mais segurança para esse paciente e aumenta o engajamento. Então, hoje já se tem também estudos muito interessantes de que os desfechos chegam a ser 2,5 vezes mais positivos da comunicação de um médico que pratica aquilo que fala
do que simplesmente um médico dizer, olha, isso é muito importante. É o famoso cardiologista que fuma, né? O pneumologista que é sedentário, ou o psiquiatra que está estressado, que está ansioso, que está deprimido, né? A gente precisa primeiro cuidar da gente, até para a gente estar mais inteiro na relação, né, Juliana? Porque medicina, ela é uma entrega, né? E se você não está bem com você mesmo, como é que você pode entregar algo? A gente tem uma audiência grande aqui no podcast de psicólogos, Arthur. Eu acho que é importante a gente frisar isso pro profissional também da psicologia, porque é um profissional que está semanalmente com o paciente. Então, ele tem uma ferramenta, né, que é o tempo com o paciente, e ele pode estar ali medindo o progresso muito melhor do que a gente que vê o paciente uma vez a cada 2 meses ou uma vez por mês. Então, isso serve para vocês também, gente. Quando a gente está engajado nas atividades, a gente não está pregando uma palavra ali para o paciente de forma aleatória. A gente vive aquilo que a gente está falando em relação a priorizar o sono, em fazer atividade física, em ter uma alimentação, em valorizar as relações sociais, de viver uma vida com propósito, de tudo que a gente vai falar aqui dos pilares do estilo de vida, da medicina do estilo de vida, é importante que o psicólogo esteja vivendo, que ele seja paciente zero também, né, Arthur? Com certeza, e não só ele ser o paciente zero, como também a medicina do estilo de vida, ela é uma medicina multiprofissional, de verdade, é de equipe. E eu faço isso muito no meu consultório. Eu tenho, obviamente, meus pacientes que eu atendo clinicamente e eu tenho muitos psicólogos que eu atendo em conjunto, tenho também nutricionistas, eu tenho terapeutas ocupacionais, eu tenho educadores físicos, porque a gente não consegue fazer saúde de maneira isolada. A gente precisa realmente pensar essa prática multiprofissional. E o legal é que a medicina do estilo de vida, ela não fala que o médico tem que roubar esse espaço do... Eu não vou prescrever um repertório alimentar, eu não vou sentar com o meu paciente para contar a caloria, montar prato, não é essa a minha função. Mas eu preciso entender da importância de um padrão alimentar saudável, para poder comunicar para o meu paciente a importância disso no tratamento do diagnóstico que eu estou fazendo para ele de algum transtorno mental, no meu caso como psiquiatra, que ele tem, e realmente fazer um encaminhamento que também chegue melhor para o nutricionista, que a motivação para a mudança esteja maior, para ele escutar melhor a orientação do nutricionista, por exemplo, aqui no caso, e aí conseguir implementar também. E o nutricionista precisa saber fazer medicina do estilo de vida, elaborar metas inteligentes, né, conseguir fazer cada passo de uma maneira que promova a autoeficácia. Esse é um outro conceito que é muito importante. Já ouvimos alguns conceitos que são importantes da medicina do estilo de vida. Paciente zero, né, o autocuidado em primeiro lugar. Segundo, o desfecho final, o resultado esperado final de um paciente que está em acompanhamento em medicina do estilo de vida é que ele tenha a autoeficácia melhorada. O que é autoeficácia, Juliana? É a capacidade de você olhar para você e sentir que você é eficaz naquilo que você se propõe a fazer. Então, quem nunca começou a fazer alguma atividade física, fica lá empolgado uma semana e aí depois, por qualquer razão, para de fazer e aí fica meses parado e aí alguém vai lá e fala, não, você precisa voltar, aí a pessoa vai lá e volta. Por que muitas vezes isso acontece? Primeiro porque talvez não existiu a concepção de relevância para aquilo, então não existia uma coerência naquilo que a pessoa estava se propondo, estava sendo às vezes muito por obrigação, ou uma meta muito difícil, a pessoa começou com toda a fome do mundo, né? E aí não conseguiu sustentar. Então a gente prefere às vezes ter ganhos menores, mas mais sustentáveis, porque isso vai mexendo psicologicamente com a gente e dando a dimensão de que a gente é autoeficaz, que aquilo que a gente se propõe fazer, a gente vai lá e faz. E isso, então, aumenta a chance de a gente incorporar cada vez mais coisas. Então, a medicina do estilo de vida é aquela medicina que incorpora coisas. Não é aquela que elimina, que dita, não pode comer tal carboidrato, não pode não sei o quê. Não é que não pode. Vamos olhar para o que pode ser mais saudável. E a gente vai fazendo as medidas pouquinho em pouquinho. E essas mudanças é para o paciente manter por toda a vida. Então, tudo que é muito radical... Gente, aliás, assim, vocês estão na internet vendo esse vídeo, vocês estão na internet vendo outros vídeos. Tudo que for radical, desconfia. Glúten zero, lactose zero, não pode isso, não pode aquilo, dieta carnívora, dieta não sei o quê. Tomem muito cuidado, porque assim, quando a gente fala de estilo de vida, a gente está falando de algo que você vai levar por toda a sua vida. É a maneira que você vive, é o que você faz com o seu tempo, é a maneira como você se relaciona com o seu corpo também. Então, não pode ser algo radical, porque tudo que é radical a gente não dá conta de manter. Então, uma pessoa que está sedentária há 10 anos, não faz atividade física desde a faculdade, fala, vou fazer crossfit de segunda a segunda. A gente sabe que é a receita do erro, porque ou vai lesionar, ou vai sentir muita dor,
ou a motivação inicial não vai perpetuar ali por um longo período. Então, eu acho que faz parte dessa nossa prescrição também, Arthur, de ser um processo. E todo processo, ele se inicia mais lento, de fato, né? Porque ele é uma construção em conjunto. Então, eu não costumo prescrever estilo de alguma atividade física específica. Eu peço para o paciente ter, ainda mais paciente que é sedentário e não gosta de fazer atividade física, para ele experimentar. Então, essa semana você vai em alguma atividade de luta, se a pessoa gosta de luta, na outra semana vai no beach tênis, na outra semana vai na musculação. Vamos tentar alguma coisa que você sinta prazer primeiro. E depois a gente vai pensar naquela parte lá que a musculação é importante para todo mundo, porque a gente perde massa muscular com o tempo. Então, uma coisa que a gente precisa aprender a fazer como médicos, nutricionistas, psicólogos, é aprender como a gente vai conseguir motivar esse paciente, manter essa motivação e da gente respeitar também as preferências. Há 2 semanas eu comecei jiu-jitsu, Arthur. Ah, que demais. Tô toda dolorida aqui, falei pros meninos aqui hoje. Cheguei sentindo que eu apanhei, de fato eu apanhei. E é uma coisa que eu nunca achei que eu ia gostar. Eu estou amando. Mas como que eu sei que eu gosto? Porque eu experimentei. Então tem coisa, atividade física, alimentação. Tem muita gente aqui que tem paladar infantil porque nunca comeu uma verdura bem feita ali, não experimenta. A gente precisa experimentar pra gente saber o que a gente vai gostar. E o profissional tem essa incumbência também de ir direcionando o paciente de não deu certo isso, não gostou do ambiente de academia, muito barulho. Vamos tentar fazer uma atividade mais meditativa, uma atividade que seja mais silenciosa. Então o profissional ele precisa ter esse olhar também, né, Arthur, de olhar, assim, para o contexto do paciente, o que vai caber. Com certeza. Juliana, você trouxe 2 pontos muito interessantes. O primeiro, que eu acho incrível da medicina do estilo de vida, é que a gente não está falando de uma medicina de alta performance. Não é alta performance no curto prazo, é uma alta performance no longo prazo, porque a gente vai viver mais anos e melhor, né? E eu acho isso uma alta performance maravilhosa. Imagina você, nos seus últimos 20 anos de vida, poder realmente ter autonomia, poder se locomover, poder continuar, talvez não no mesmo ritmo, não vai fazer... Vi hoje uma notícia, uma maratonista que fez agora o Ironman aos 80 anos de idade. Não precisa também ser o Ironman, mas com certeza essa pessoa pratica muito bem o seu estilo de vida para poder ter chegado aos 80 da maneira como tá. Mas né? é subir escada aos 80 anos sem dor na coluna. Sem dor na coluna. É conseguir usar o banheiro de maneira autônoma. São coisas muito elementares, sabe, Juliana? A gente às vezes esquece isso, mas a gente precisa começar a cuidar disso agora, porque senão lá na frente a gente vai cobrar o preço muito caro, né? E, então, a medicina do estilo de vida não é a medicina de alta performance no curto prazo. Eu até digo que, por exemplo, atletas de alta performance, atletas olímpicos, eles fazem o que a gente chama de overtraining muitas vezes. Overtraining é você treinar em excesso. E isso pode dar lesão, pode dar um desbalanço de consumo de fibras musculares, pode dar uma série de desfechos que não são, em tese, os desejáveis do ponto de vista de saúde de uma maneira geral, né? É igual o pianista que fica praticando 8 horas por dia piano. Ele precisa fazer isso porque ele é um atleta, vamos dizer assim, um instrumentista de alta performance. Mas se você quiser apreciar música, você não precisa ser um concertista, né? Então eu acho que a gente está aqui falando também de uma medicina que olha para a saúde de uma maneira balanceada, como você falou, né? A gente não precisa ser o homem sarado com o tanquinho, né? A mulher que vai lá com o corpo super esbelto, não é isso. A gente está falando de saúde, né? Então, o caminho do meio. E para isso a gente tem que fazer realmente metas mais realistas, metas mais sustentáveis no longo prazo. Esse é o primeiro ponto que você trouxe. E o segundo ponto que eu achei incrível, que você já deu espaço para eu poder falar uma das áreas que eu também me encanto dentro da medicina do estilo de vida, que é um dos recursos que a gente usa na medicina do estilo de vida, que é a psicologia positiva. Então, até como temos um público grande de psicólogos aqui, imagino que vocês conheçam essa abordagem que eu sou fascinado, inclusive... Eu coordeno o programa lá de mudança de hábito e estilo de vida do Instituto de Psiquiatria, e dentro dele tem um serviço que é o serviço de psiquiatria positiva, que a gente usa os conceitos da psicologia positiva também para pacientes psiquiátricos. E o que seria isso muito rapidamente? Porque eu acho que tem muito a ver com o que você trouxe. É a ideia de que adoecer pode ser uma oportunidade de também não só recuperar o estado de doença para a não doença, mas para um estado de florescimento humano. Aprender com a doença e melhorar, né? Eu sempre falo para os meus pacientes, olha, eu vou te tratar, não é para você voltar a ser como você era antes, é para você aprender com essa experiência, por mais dolorosa que seja, e crescer como pessoa, você ampliar o seu repertório, né? Ser uma pessoa que tenha mais oportunidades do que você tinha antes de adoecer.
Então, quando você fala para mim da curiosidade, de se permitir tentar um novo esporte, alguma nova atividade, isso é fundamental, está na base da medicina do estilo de vida. E eu sempre falo assim, a pessoa, eu já tentei de tudo. Não tentou de tudo. É impossível tentar de tudo. Impossível. Todas as atividades físicas, todos os esportes que existem, pega um livro aí dos esportes, você não consegue. Tem mais de 1000 opções. Tem esporte que nem tem no Brasil, né? Que não é da nossa cultura, que não é fácil de achar hóquei no gelo. Você não vai conseguir fazer aqui no Brasil. Exato. Então, bom esporte é aquele que a pessoa gosta de fazer. E as pessoas, não sei, cismaram muito com essa questão da academia. Óbvio que a academia tem o seu benefício de fazer atividade física de maneira isolada, por grupo muscular. Então, isso tem um interesse para quem está primeiro objetivando uma questão de bodybuilding, vamos dizer assim, mas também tem, obviamente, para quem está querendo algum objetivo mais específico ou por uma questão de fortalecimento de algum grupo muscular. Mas a atividade física não precisa ser dentro da academia. Aliás, até tem muitos estudos interessantes que olham para 2 pilares que são da medicina do estilo de vida, né? Para a atividade física, que é um dos pilares, e para a conexão, que aqui no caso conexão hoje foi um pilar ampliado. Antes era mais conexão social, né? Conexão interpessoal, poder conhecer pessoas, porque nós somos seres gregários, né? E esse ano, esse pilar ele foi ampliado para incluir também a conexão consigo mesmo, no sentido da espiritualidade, do propósito de vida, e a conexão com o mundo natural. Então, né, as florestas, a praia. Então, você poder fazer uma corrida na praia ou uma corrida na floresta, fazer o que a gente chama de banho de floresta, que aliás é uma técnica japonesa da década de 90, Shirin-yoku, que é o nome japonês, que hoje em dia a gente chama de banho de floresta, e é uma intervenção, inclusive, muito bem estudada e que mostra redução de níveis de cortisol, né, versus uma corrida numa cidade, né? Você tem benefícios adicionais em fazer isso outdoors, né, no ar livre, com a exuberância das tonalidades verdes da natureza. Óbvio que é melhor fazer na rua do que não fazer, mas não se sinta, você que está aí pensando, né, em se motivar a fazer alguma coisa, não precisa se encaixar numa academia, né? Não precisa se comparar com outra pessoa que está na academia também. Faça a atividade física que dê prazer para você. Então, a gente, como médico do estilo de vida, a gente olha muito de maneira personalizada para o paciente e estimula muito a curiosidade. Curiosidade que a mente aberta é uma das expectativas que a gente tem de elaboração de emoções positivas, que é uma das coisas dentro da psicologia positiva que a gente usa na medicina do estilo de vida. Então, veja como as coisas são conectadas, né? E o quanto é importante conhecer as técnicas para que você consiga realmente traduzir isso para o paciente naquele contexto, naquele momento dele de mudança de estilo de vida, para que você consiga delinear a prescrição que ele consiga de fato executar naquele momento, né? E isso é interessante, porque a gente não está falando, apesar de serem 2 psiquiatras aqui, a gente não está falando só de psiquiatria, gente. Esse contato com a natureza, por exemplo, já foi provado, então fazem estudos em relação a isso, que 2 horas de contato com a natureza por semana diminui risco cardiovascular. Então, se você mora em Florianópolis ou mora no litoral e consegue correr na praia, jogar beach tênis na praia, eu jogo beach tênis e eu vou antes para assistir o nascer do sol, 5h30, e depois eu jogo beach tênis. Então, minhas quartas começam assim. Isso é de uma conexão, porque eu tô conectada comigo, eu não tô conectada só com a natureza. É um momento contemplativo, é um momento zero tela, e é um momento intencional. Eu vou mais cedo pra praia para ter esse momento do nascer do sol e depois eu vou jogar beach tênis. Então, para as pessoas que têm um acesso fácil, né, principalmente para quem mora em cidades que tem esses espaços verdes, assim, São Paulo, você tá na selva, não tem problema, tem vários parques que no Arthur tá em São Paulo também, que dá para aproveitar essa questão da conexão com a natureza também. O Arthur, a gente está falando da medicina do estilo de vida e tem alguns pilares que são óbvios para todo mundo. Todo mundo começou o episódio a falar, lá vai o Arthur falar de sono, atividade física e alimentação. Mas medicina do estilo de vida não é só isso. Quais que são os pilares, assim, que a medicina do estilo de vida foca? Legal. A gente já, com tanto entusiasmo, começa a falar de tanta coisa, esquecemos de organizar um pouco melhor isso aí, né? Então, eu já defini para você, óbvio, de maneira muito geral, a medicina do estilo de vida como essa ciência que aplica intervenções comportamentais, motivacionais e ambientais para tratar problemas relacionados ao estilo de vida que estão muito relacionados à ocorrência de doenças crônicas não transmissíveis. Ela é um movimento global, até para que a gente consiga falar uma mesma língua. Então, acho que essa é uma beleza também desse movimento, que a gente conseguiu chegar num consenso do que a ciência consegue definir
como intervenções que hoje a gente já consegue provar que efetivamente ajudam o paciente do ponto de vista comportamental e que é transcultural. Ou seja, aqui no Japão é a mesma coisa, né? Então a gente vai falar de alimentação, obviamente, nós somos o que comemos, já diria o ditado, né? Então, alimentação. E aí não estamos falando de dieta, viu, Juliana? Estamos falando de padrão alimentar saudável. Não existe um único componente mágico, não existe o shot da saúde infinita, nada de soluções milagrosas, Juliana, é consistência, é prática, é autoconsciência. Mas enfim, alimentação, atividade física, falamos bastante aqui, então realmente é um santo remédio, ninguém tem dúvida, a ciência já comprovou e reitera, saiu essa meta-análise guarda-chuva esse ano. Sono, obviamente, a gente precisa, e olha, eu te falo, Juliana, a gente tá até aqui, ó, vocês estão assistindo a gente pela tela, né? Mas tem que tomar muito cuidado com o consumo. Qual que é a qualidade desse consumo, a intensidade desse consumo, o horário em que eu estou fazendo esse consumo. Porque senão a gente desorganiza nosso ciclo sono-vigília, a gente pode falar um pouquinho mais pra frente sobre isso. Então temos esses 3 que são, eu diria assim, realmente tripézão, né? Que todo mundo conhece, mas tem outros 3 pilares muito importantes. O manejo do estresse e promoção de saúde mental. Então, a questão é, nós teríamos estresse. Eu estou estressado aqui de falar com essa audiência tão qualificada. Eu fico pensando, o que eu vou falar para não falar alguma bobagem, não é? O voo cancelado, chega correndo. Cheguei aqui, mas estamos aqui, estou tentando fazer o meu melhor. Talvez erre alguma coisa, mas, enfim, tô num estresse saudável, porque também estou sendo estimulado a pensar o que eu gosto e espero sair daqui hoje feliz de ter dado a minha contribuição. Então, estresse é natural, gente. Não adianta ficar preocupado de ter estresse. Vai acontecer. Agora a questão é saber manejar. E depois de um período um pouco mais estressante, conseguir ter a capacidade de voltar a um estado de menor estresse, de homeostase, né, do nosso corpo, da nossa mente. Então, manejo do estresse. E a gente tem muitas técnicas comprovadas cientificamente que podem apoiar meditação, uma das mais citadas, as intervenções mente-corpo, como por exemplo yoga, tai chi, pilates. A gente tem também as técnicas de respiração lenta e profunda, as técnicas de relaxamento profundo muscular, uma série de oportunidades já muito bem documentadas cientificamente. 4º pilar. 5º pilar, o manejo de substâncias de risco. A gente acabou de falar um pouco sobre tabagismo, sobre etilismo, o quanto que isso está relacionado a doenças crônicas, como o câncer, inclusive, mas nem todo mundo precisa ter câncer para ter os prejuízos que o cigarro e o álcool têm do ponto de vista da saúde pública. E aqui eu adicionaria, particularmente, aliás, entre profissionais da saúde, se nosso público aqui é majoritariamente de profissionais da saúde, mas não só, de abuso de medicações hipnóticas para dormir, medicações... Né, Zopidem, né, clonazepam. Zopidem, clonazepam, zopiclona, todos os PANs da vida, né, os benzodiazepínicos. Prazolam, diazepam, tá? Tá, a gente tem que tomar muito cuidado. E as medicações psicoestimulantes que estão caindo na graça do pessoal, especialmente aí a lisdexanfetamina, que o pessoal usa para virar à noite, ou para ir para balada, ou para tentar produzir em demasia por uma pressão de mercado, né, de produtividade. A gente pode falar um pouquinho sobre essa questão mais para frente. Então, eu acho que hoje a gente está medicalizando muito as coisas, né? Uma medicação para desligar, outra para ligar. Aí estavam falando aqui agora há pouco, né? Tivemos um episódio aqui de pornografia, uma para também, uma tadalafila para garantir a performance sexual, uma para relaxar. E daqui a pouco a gente não está deixando a própria estrutura que a gente tem do corpo dar pistas do que a gente precisa, né? Se a gente precisa dormir, a gente precisa dormir. Se a gente não consegue varar a noite produzindo, é porque o nosso corpo precisa descansar. Existe um ciclo, né? Enfim, então, o 5º pilar é o manejo dessas substâncias de risco, e aí eu incluo, sim, as medicações também, muitas vezes não prescritas por médicos. E o 6º pilar, não pior por ser o último, muito pelo contrário, eu acho que é fundamental, é o pilar da conexão, que eu comentei muito brevemente antes. Então, não só conexão interpessoal, são os relacionamentos saudáveis. Aliás, aquele famoso estudo de Harvard, que tem mais de 85 anos, que comprovou que o que mais está relacionado a felicidade e longevidade é a qualidade dos seus relacionamentos interpessoais. Isso já está muito bem documentado, mas também esse contato consigo mesmo, seja aí no momento de contemplação, pensar o propósito de vida, o que faz sentido para a gente estar aqui na Terra, né? Quem que a gente quer ser quando a gente chegar no nosso final da vida, a gente olhar para trás e falar o que a gente fez, né? Então ter essa coerência com o nosso propósito de vida e também essa conexão com o mundo natural e com a espiritualidade. Cada vez mais a gente vê a importância da espiritualidade. E aqui não especificamente uma religião, né? Então é importante diferenciar o que é religião, que é um corpo de práticas que almeja
a facilitar o contato com a espiritualidade por meio de um repertório comum e compartilhado com uma comunidade. E é diferente de espiritualidade que cada um tem, e pode ser maior ou menor, mas ajuda, está muito relacionado a fator de proteção. Até a gente, como psiquiatras, né, Juliana, a gente recebe muitos pacientes deprimidos em que a desesperança é um dos sintomas que está muito presente, a pessoa perde esperança, e aí é quando, inclusive, existe o risco de suicídio, né? E como fator de proteção, a espiritualidade, ela se apresenta, assim como a presença de um suporte social, uma família. Então, acho que a conexão, ela passa por todos esses canais, e a gente precisa realmente cada vez mais olhar para isso, porque a gente vive um mundo cada vez que propõe mais o isolacionismo, né? A gente fica consumindo muito o mundo pelas telas e a gente acaba se conectando menos. E tem algumas questões relacionadas a essa parte de conexão, principalmente quando diz a nós mesmos. Eu percebo em processos de terapia, Arthur, que eu também atendo em psicoterapia e psiquiatria, que as pessoas, elas nem sabem os valores delas, no sentido, o que é importante para mim, o que é mais importante? É esse sucesso no sentido financeiro, ou é a questão da construção da família, ou é uma questão de projeção profissional, ou é uma questão religiosa, de fato, de participar de rituais da religião no qual eu estou inserido, e as pessoas, elas se perdem ali na questão de escolher aquilo que ela vai priorizar em determinados momentos da vida, porque elas não sabem ainda, né? Então, eu acho que nesse aspecto da conexão, entra muito o aspecto da psicoterapia, né, que o processo de psicoterapia, né, com o psicólogo, com o psiquiatra, faz com que essa pessoa tenha mais clareza do que ela quer ver assim, daqui a 50 anos, quando ela olhar para trás, o que vai deixar ela satisfeita? Vai ser a família ali com um monte de filho? Vai ser uma questão de construção financeira? Ou vai ser essa qualidade dessas relações que já foi mais comprovado que é o que traz felicidade para a gente genuína? Então, acho que o processo de psicoterapia vai entrar muito nos 6 pilares, mas nesse pilar da conexão vai ser muito importante a pessoa se conhecer. Com certeza. E se conhecer não só no sentido dos valores, porque isso norteia realmente melhores decisões. Então, quer dizer, é a famosa situação, se eu não sei para onde eu vou, qualquer caminho serve. Então, aí me apresentam um hambúrguer, nada contra o hambúrguer, né? Mas, veja, se eu não sei qual tipo de alimento é importante, isso não me importa, isso não é valoroso para mim, falam que o hambúrguer é bom e eu vou seguindo comendo hambúrguer. Dei aqui um exemplo esdrúxulo, mas a gente muitas vezes faz isso, né? Por não saber, talvez com clareza, o que a gente quer, a gente pega atalhos, vai pegando por tabela gostos dos outros, que às vezes nem são, no final das contas, coerentes com o que a gente gostaria. Então, a promoção da reflexão, da autoconsciência que a psicoterapia faz é fantástica, é super importante. Eu digo que a gente só consegue mudar conscientemente um hábito se a gente souber a devida relevância que ele tem na nossa vida. Né? Senão não faz sentido. Faz sentido. Só porque o médico mandou. E aí Sim. que tá também, o médico tem que ter essa sensibilidade e o psicoterapeuta, o psicólogo, o nutricionista, o educador físico, de entender qual o caminho que está mais fácil de ser mudado primeiro. E, aliás, essa é uma outra questão muito importante para nós. E é estratégico, né? Eu não vou querer mudar, óbvio. Eu tenho, por exemplo, um paciente que está com câncer de pulmão e está fumando, eu preciso ser muito incisivo, né, nessa cessação do tabagismo. Eu não posso abrir um caminho para começar a falar de sono, porque, quer dizer, posso falar também, mas eu não posso deixar de falar da cessação do tabagismo. Mas em muitas circunstâncias, eu pego carona naquilo que a pessoa está mais preparada para mudar, que é, de novo, eu desenvolvo autoeficácia. E ao desenvolver autoeficácia naquilo que a pessoa já tinha mais chance de dar certo, na mudança de hábito, eu chego naquilo que eu, no final das contas, também queria e mostro para ela que é relevante. E ela mesma, ao adotar alguns hábitos, ela vai falando, pô, mas vamos pegar aqui, ó. Se eu quero fazer mais atividade física, é o que eu estou mais apto a fazer, mas eu não durmo direito, aí você vai começando a ver, mas peraí, mas para eu render bem num treino, eu preciso dormir. E aí eu vou, me exauro num treino, eu preciso me alimentar bem. Eu não posso enfiar o pé na jaca logo depois de ter treinado tão pesado. Essa é a parte mais linda da medicina do estilo de vida, que é tão interconectado que a gente nem consegue isolar a intervenção. Eu não consigo isolar só a questão da atividade física, porque o sono vai estar completamente associado. E o sono estando completamente associado à atividade física, a questão da não ingestão do álcool também vai ser super importante para esse paciente ter um sono de fato reparador, e não um sono induzido ali por
álcool ou por qualquer tipo de medicação. Então, lógico que a gente escolhe, né, aquilo que o paciente está mais motivado, a gente pega a carona mesmo, mas é impressionante de como que esse ciclo acaba acontecendo de uma maneira inteira, assim, né? A gente não consegue isolar os fatores. Isso é fantástico, a gente vê a mudança no paciente, né? No dia a dia. É que a gente fala do efeito de cadeias de elos, né? Então, quer dizer, uma coisa se liga à outra para ela poder acontecer melhor. Então, você vai puxando, você pega uma corrente por um lado ali, e aí vai vindo todo mundo por tabela. É uma coisa muito bonita de ver acontecer. E assim, Arthur, eu acho que tem muita gente que tá assistindo a gente, né, que vai assistir a gente e vai falar assim, eu tô super convencido que eu preciso mudar meu estilo de vida. Eu sei que se eu mudar meu estilo de vida, eu vou emagrecer, eu vou sentir melhor, né, porque eu tô com sobrepeso, eu vou diminuir o álcool, vou diminuir o cigarro, ou vou parar, né, de fumar cigarro, vou começar a fazer atividade física. Então, assim, eu tô super convencido, me convenceram que é o estilo de vida. Mas eu já tentei e não consegui. E assim, o que faz essa questão dos hábitos serem tão difíceis de serem mudados, assim? Justamente para dar esperança pro pessoal que está em casa assistindo, no sentido que pode ser que ela tenha tentado várias coisas ainda e não tenha funcionado. Por que é tão difícil mudar um hábito? Eu acho que existe uma falta de educação sobre a promoção de hábitos saudáveis. E digo porque se nem nós, como profissionais da saúde, somos treinados adequadamente a prescrever a mudança de hábito, que dirá o paciente, a população geral, que quer mudar o hábito e não tem, às vezes, uma orientação, não tem uma educação para isso. E não é culpa da pessoa, é uma questão de que, infelizmente, culturalmente, a gente ainda não foi ensinado tão bem a isso. E o que eu falo é, por não sermos ensinados a isso, a gente muitas vezes elabora metas inatingíveis, ou metas muito generalistas. E aí a gente se frustra porque a gente não consegue fazer. Te digo isso, por exemplo, uma coisa que é clássica. Final do ano, chega a época lá da virada de ano, todo mundo, não, agora, ano que vem eu vou ser uma pessoa saudável. Agora vai. Mas o que significa de verdade, Juliana, ser uma pessoa mais saudável? O que efetivamente significa ser saudável? É tanta coisa que pode ser. Para a pessoa é uma coisa, para outra pessoa é outra. Então eu preciso granularizar isso, eu preciso descer, isolar o máximo que eu puder de uma meta para fazer uma meta que seja efetiva. Porque, de novo, se eu faço, ainda que seja pequena, Juliana, mas eu consigo fazer, isso ativa a minha autoeficácia e aí eu me permito fazer uma coisa a mais. O que eu vejo na minha prática clínica no consultório, até porque eu recebo hoje em dia muitas pessoas que já, por conhecerem meu trabalho em medicina do estilo de vida, que vêm com o objetivo de mudança de hábito, frustrados, muitas vezes, é que essas pessoas elaboraram, infelizmente, metas ruins. Elas colocaram grandes propostas, ou propostas muito vagas, do que é ser saudável, e não conseguiram encontrar a resposta porque ficaram perdidas numa generalização do conceito. Então, é parte nossa convidar o paciente a refletir efetivamente e de maneira bem granularizada, bem segmentada, bem específica, qual é o ponto de partida, qual que é um primeiro desfecho que a pessoa aceita como válido. Né? E aí até muita gente me pergunta, mas você atende pessoas deprimidas? Eu atendo. A maior parte dos pacientes hoje são ou deprimidos ou ansiosos, seja porque é o que eu recebo aqui no meu consultório ou porque realmente é o que são os transtornos mentais mais comuns, né? E as pessoas falam, mas como é que você vai fazer a pessoa se movimentar e ela está deprimida? Olha, eu consigo elaborar metas para uma pessoa deprimida. Por exemplo, vou te dar um caso que é real no meu consultório. Um paciente deprimido que eu falei, olha, a gente precisa da atividade física. E a gente tem aqui uma questão até, Juliana, da ativação comportamental, que eu acho que você e os nossos ouvintes aqui devem saber muito bem o que eu estou falando. Então a gente sabe que a gente primeiro precisa fazer para depois perceber que ter feito foi bom, né? E não o contrário, esperar o dia em que vai existir a motivação mágica e aí a gente vai fazer e a gente vai ver o lado bom de ter feito. Não, primeiro, é inverso, né? A gente precisa primeiro faz, depois você percebe. Depois percebe, exatamente, que é super difícil. Mas aí, o fazer, então tem que fazer uma coisa bem pequena, né? Aí eu conversando, conversa vai, conversa vem, era atividade física para o paciente que estava deprimido. Aí falou, olha, eu tenho uma academia em casa. Então, bom, em casa já é bom porque a pessoa não precisa sair. Ele não tinha aversão à academia. Vamos fazer esteira. Ó, a OMS recomenda 150 minutos de atividade física por semana. Isso, tirando sábado e domingo, vamos dar um break, né? Seria meia hora por dia, totalizando, então, 30 vezes 5, 150 minutos por semana.
Primeira coisa, eu falei, olha, meia hora por dia, você conseguiria caminhar numa esteira? Ele falou, não, imagina, doutor, tô deprimido, não quero nem sair da cama, não consigo. Aí ele já fez aquela cara assim, sabe, que não... Então eu fui negociando com ele. Bom, 15 minutos? Não, doutor, muito difícil, não consigo. 5 minutos? Não. 2 minutos, Juliana. Eu convenci, quer dizer, a gente chegou nessa meta juntos, de que 2 minutos de esteira seria o compromisso dele naquele momento da depressão. Óbvio, a gente estava dando a medicação, então acho que também, uma coisa importante de dizer, a medicina de vida não é contra a medicação, mas ela também não deixa só com a medicação, né? E aí eu até fiquei pensando depois, poxa, ele demora mais tempo para descer, colocar roupa, descer... O preparo é maior do que a atividade, né? Mas era o que ele topou. Então existe uma questão também de confiança, né? A pessoa tem que se sentir capaz de fazer a meta que ela se propõe a fazer. E aí ele falou, 2 minutos eu consigo. E ele foi, e aí, olha que curioso. Primeiro dia ele fez 2 minutos. No dia seguinte, ele falou, mas 2 minutos foi tão rápido. Nem compensou ter trocado a roupa. Ele mesmo percebeu isso. Aí ele fez 3 minutos, fez 5 minutos. Não chegou na meia hora. Não de cara. Depois sim, mas não... Mas ficou em 5 minutos, depois foi para 10. Então, eu acho que a gente precisa se permitir começar de maneira mais humilde para ter os resultados. E aqui um ponto importante, né? Você, junto com o paciente, construiu aquilo que era mais acessível ali, no sentido de... você foi eliminando as dificuldades, né? Tem uma academia em casa. Academia em casa é o mais fácil possível. Esteira, que ele não vai ter que só apertar 2 botões lá e começar a caminhar na esteira. 2 minutos, eu acho que ele até se sentiria envergonhado de falar que 2 minutos ele não consegue. Não, eu topo, 2 minutos eu topo. E ele, apesar, né, da primeira barreira ser ali, nossa, eu não quero, a partir do momento que ele vence essa barreira, ele fala, já tô aqui, eu vou fazer pelo menos uns 5 minutinhos aqui. Só que a meta que você deu, que você construiu com ele, foi muito específica. Geralmente, as prescrições médicas são muito inespecíficas, no sentido, você tem que fazer atividade física. Primeiro que não é uma construção, eu determino. Arthur, a partir de agora, eu quero que você faça atividade física. Não importa o que você pensa, acha, ou se você tem tempo ou não. Eu quero que você faça. Não é uma construção em conjunto. Porque é importante eu entender a dinâmica do paciente. Eu tenho pacientes que a atividade física fica sábado e domingo, porque fica o dia inteiro no trabalho, à noite estuda, e não tem tempo, de fato, não é nenhuma desculpa. De fato, a pessoa não tem tempo, e eu quero que ela durma. Não quero que ela acorde mais cedo para fazer academia. Então, vai ficar 1h30 de caminhada no sábado, 1h30 de caminhada no domingo. Vamos atingir as 3 horas semanais ali, sábado e domingo, até você ter condições melhores, né, terminar esse curso à noite e tudo mais, para a gente colocar uma atividade física durante a semana. Então, essa adaptação e essa questão da meta ser específica é muito importante, porque senão fica abstrata. A maioria das pessoas não conseguem parar porque a meta é muito abstrata. No sentido, tenho que parar de fumar. Como? Como que eu paro de fumar? O café está muito relacionado com o cigarro para mim. Eu vou parar de tomar café? Mas como que eu mudo? Faz 20 anos que eu fumo cigarro. 20 cigarros por dia. Então, acho que falta muito o profissional de saúde esmiuçar até chegar na meta que seja a mais decomposta possível. 2 minutos na esteira de segunda a sexta. Não tem como se decompor mais. Exato. E ouvindo você, fiquei pensando que uma das coisas que eu gosto de discutir muito com os estudantes, com os residentes que passam lá no nosso serviço, é que a gente, quando é formado em medicina e nas profissões da saúde, a gente é formado para tratar, para curar, para, né, mergulhar com o paciente e abraçar. E às vezes, muitas vezes até a gente deixa de se cuidar para cuidar sempre dos outros, e aí entra em burnout. Você sabe, né, médicos e profissionais da saúde têm maiores taxas de burnout e de depressão do que a população de mesma idade. Isso já é muito bem documentado. E acho que nessa questão da cultura, desse furor curandes que a gente fala, né, essa coisa da voracidade, que eu preciso resolver o problema do paciente rápido, né? A gente, às vezes, não dá a oportunidade de estabelecer metas pequenas, porque a gente pode parecer meio infantil, pueril, falar 2 minutos na esteira, né? Pode até a pessoa falar, mas isso não é medicina, isso aí é coisa de criança. Não é. É muito profundo isso. E digo mais, Juliana, eu acho que os pacientes, eu tenho essa impressão, eles têm vergonha, às vezes, de admitir que eles não vão fazer o que se combinam com o médico na frente, quando o médico faz uma meta mais ousada e não estabelece essa avaliação de contexto, de momento de vida, de vínculo de também. Realidade, de vínculo. Então ele aceita, mas aquilo não reverbera internamente. É o que você falou, ninguém faz porque o médico mandou. Ninguém acorda, não, agora o médico mandou.
até tem um poder de convencimento. A fala do médico ainda tem uma coisa, né? Ou do profissional de saúde, o paciente escuta, mas é até a página 2. A hora que surge o primeiro obstáculo, ele já esquece, porque não emergiu de dentro, veio de fora, né? Então é uma regra imposta pelo outro. É muito diferente de quando você estabelece a meta de maneira conjunta, que o paciente fala, não, eu topei, eu realmente produzi essa meta. Então eu tenho uma questão de corresponsabilidade. Eu vou fazer porque eu me comprometi. É muito diferente do que você tem que fazer isso, você tem que dormir, você tem que desligar a tela. Porque aí volta a minha avó falando, meu filho, você tem que comer bem, você tem que fazer atividade física. A minha avó já falava isso, e não é porque minha avó falava que eu comecei a fazer qualquer coisa ou não fiz, né? Então, é tão difícil fazer isso porque a gente não foi treinado. A gente foi treinado justamente pelo contrário, para a gente falar para o que o paciente tem que fazer e a gente mostrar para ele o resultado final e buscar a cura. E a gente tem que descer do nosso pedestal. A gente não tá... Hoje a relação médico-paciente, a relação profissional de saúde-paciente, ela está horizontalizada. Sim. Eu preciso do paciente concordar de verdade com o que eu tenho para falar para ter o melhor resultado. Senão eu vou estar me enganando, eu vou estar achando que eu falei para o meu paciente correr uma maratona, e não vai correr, né? E qual característica que você vê, assim, ou o que você percebe, assim, Arthur, que mais mantém os pacientes ativos nesse processo, no sentido do paciente se manter motivado? Isso você acha que é uma tarefa mais do profissional, que está ali, né, trabalhando através da medicina do estilo de vida, ou você acha que tem algumas características, algumas questões do paciente que ele se mantém motivado por mais tempo? Ótimo ponto que você trouxe, Juliana. Eu acho que tem estratégias para manter a motivação. Acho que primeiro, quando a gente elabora uma meta, e ela é uma meta mensurável, ela é bem específica, então 2 minutos, eu consigo, né, vou pegar o caso do meu paciente, eu consigo dizer, ele fez 2 minutos, ele fez 100% da meta. Ele fez 4 minutos, ele fez 200% da meta. Pode parecer pouco, mas realmente é 200%. Então, na hora que eu for elaborar a meta seguinte, a de 2 minutos, quando ele vem na próxima consulta, se ele todo dia, sistematicamente, fez 4 minutos, ele entregou 2 vezes a meta. Então, eu posso fazer uma nova meta pensando na taxa de manutenção e execução da tarefa que ele estabeleceu comigo na última consulta. Então, existe uma estratégia. Se a meta é muito vaga, você tem que dormir melhor. O que é dormir melhor? Tanta coisa pode ser, desligar mais a luz, dormir uma quantidade maior de horas, mandar o cônjuge para outro quarto. Tanta coisa pode acontecer, né? Pôr um tapão de ouvido. Então, na hora que eu tenho muito critério na hora de elaborar a meta, eu consigo avaliar o quanto que a pessoa fez daquela meta. Aí eu avalio e eu refaço a meta. E é um processo continuado. Então, isso engaja o paciente. Ele fala, então, agora o meu desafio é igual o videogame, né? Passou da fase 1, a fase 2, a fase 2... É um processo gamificado mesmo, né? Tem que ser. O videogame, por que deixa as pessoas conectadas? Porque ele entende que a fase 1 tem que ser mais fácil que a fase 2. E se a fase 2 não for suficientemente atingível para depois da fase 1, mas não for também tão difícil ou tão fácil que a pessoa se desestimule, ele não continua no videogame. Então, é uma arte você manter a motivação. E hoje tem tecnologias para isso, né, Juliana? Eu sou o diretor médico de um aplicativo que é uma plataforma, na verdade, que é o MyDose. Não sei se você já ouviu falar. Eu já vi você já colocou nos stories. Eu já vi já. Que é um aplicativo, aliás, muito legal, se vocês tiverem com vocês profissionais da saúde. MyDose. MyDose, que é a minha dose. Dose, no caso, aliás, tem muito a ver com tudo que o Wesley fala aqui, né? Então, dose é dopamina, ocitocina, serotonina e endorfina. Que legal. Então, a ideia é, assim, como você pode fazer hábitos que estimulem a dopamina, a ocitocina, a serotonina e a endorfina. E aí a gente faz isso em comunidade. Então, basicamente, você tem uma rede social da saúde. Então, você vai lá para postar que você arrumou a sua cama, que você escovou seus dentes, que você encontrou seus amigos, que você fez uma alimentação saudável, que você correu, que você fez o seu beach tênis, que você assistiu o nascer do sol, o pôr do sol. Então, tem todas as atividades que vão, inclusive, muito além do trivial. Arrumar a cama ajuda a estimular a dopamina, gente. Porque você dá a sensação no início do seu dia de que seu dia começou, que você já fez a primeira tarefa do dia, que é arrumar. Né? Alta eficácia. Você já, organizou a sua gaveta, você pode conquistar o mundo, né? Arrumou a sua cama, agora você sai para conquistar o mundo, né? Então isso estimula a dopamina. E aí você pode metrificar isso. Então a gente tem hoje um software de acompanhamento que o médico, o profissional de saúde, ele pode contratar um plano de acompanhamento e ele
realmente pede para o paciente ir populando diariamente. Se a meta é arrumar a cama, ele consegue ver lá, se o paciente não mentir, né? Porque ele poderia mentir, mas ele consegue monitorar. E aí, com base nisso, ele avaliar, olha, de 15 dias da última consulta até agora, você fez 10 dias, por que você não fez os 5 dias? Quais foram os obstáculos? Como é que você pode melhorar isso? O que faltou? O que você sente que você pode ser melhor apoiado? Como é que a gente pode refazer essa meta para você aumentar a sua taxa de performance dessa meta? Então, eu acho que a gente está entrando numa nova era, Juliana, realmente de uma medicina personalizada de cuidado, né? De cuidado de hábito, né? Em que a gente consiga monitorar isso para manter o paciente engajado. E tem muito da gamificação que você comentou. Porque a gente, no final das contas, nós somos ratinhos ali, né? A gente está dentro da rodinha da vida e a gente precisa ser estimulado para poder permanecer. Não é fácil fazer atividade física todos os dias. Não é fácil escolher uma alimentação mais saudável se a gente tem hoje uma cultura de ultraprocessados tão hiperpalatáveis, né? É um desafio na era contemporânea não ficar na tela o tempo inteiro. Então, se a gente não for realmente muito bem estimulado, muito bem conduzido nesse processo, e quando digo conduzido, não é obrigado, né? É conduzido de maneira compartilhada, a gente não consegue chegar longe. E é um exemplo claro do uso da tecnologia a favor do tratamento, no sentido que eu vejo muitos médicos um pouco receosos relacionado a isso. E hoje a gente já tem os anéis ali que fazem, né, medições, os próprios relógios, que às vezes o paciente ele não tem uma boa percepção. Né? E às vezes a gente não tem mesmo. Você perguntar, você dormiu 8 horas, eu vou calcular pela hora que eu deitei e a hora que eu levantei, mas eu não vou ter uma percepção clara. Então, o uso de um anel, o uso de um relógio ali, o uso de uma pulseira pode dar um dado pro médico muito importante. Então, usar esse tipo de dispositivo que está associado a um aplicativo de metas, porque vai ser muito importante na medicina e já é atual, não é a medicina do futuro, porque a construção de hábito acontece na constância. Não adianta fazer uma semana. É dias e dias e dias. E entendeu? Por que naquela quinta-feira, no dia 10, você não arrumou a cama, você não fez atividade física e você colocou o humor ali naquele emoji bem tristinho ali, que você apontou o humor como um humor ruim? É porque na noite anterior eu briguei com a minha namorada. Alerta aqui. Né? Então, a gente já entende ali que é um gatilho que ele tem emocional muito importante relacionado a essa questão do relacionamento. Vamos entender o que é esse relacionamento. Será que é um relacionamento que está fazendo sentido para ele? Foi uma briga pontual que acontece mesmo? E aí, nesse dia, a gente entende que ele teve essa questão de não cumprir os combinados. E o que a gente pode fazer que, mesmo que num dia ruim, ele cumpra a meta, pelo menos na parte que é essencial, que é do autocuidado, que é a questão de se alimentar minimamente bem. Porque aqui a gente não está falando de ser perfeito, né, Arthur? Eu acho que quando a gente fala de estilo de vida, me preocupa muito a questão da performance, né? E da questão do comer perfeitamente bem. Sendo que a gente, eventualmente, vai viajar, vai fazer alguma coisa, vai sair com amigos e vai comer a comida que não é considerada saudável. E que tá tudo bem. Acontece o que a gente tem que ficar preocupado é o que a gente faz 90% da nossa vida, não os 10%. Às vezes eu vejo um hiperfoco ali nos 10%, sendo que o problema está nos 90%. Então, eventualmente, o Arthur não dormiu bem essa noite porque estava no congresso no Rio e veio correndo para cá. É importante? É, mas não é muito mais importante o que o Arthur fez no mês inteiro e não numa virada de noite que ele está com vários compromissos? Então, acho que a gente tem que ficar preocupado mais nos 90%. E eu vejo muita gente preocupada nos detalhes, que não é o que vai fazer com que o paciente tenha uma prevenção de doenças cardíacas ou uma longevidade. Não é isso que vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença são os 90%. Eu não sei se você concorda comigo. Concordo muito, Juliana, e me fez aqui pensar algumas coisas quando você estava falando. A primeira é que a gente, por exemplo, essa questão dos 90% ou dos 10%, eu fico pensando que esses 10% também muitas vezes são os 10% que estão registrados nas redes sociais, né? Que é onde você vai mostrar que você foi lá e fez um treinão, ou que você foi lá e fez um churrascão com os amigos, ou que você foi lá... Eu só posto prato aqui em Florianópolis quando eu como camarão. A carne moída com arroz velho que eu requentei, eu nunca postei. Eu só posto do macarrão com camarãozão. Bonitão, né? Bem preparado, enfim.
é isso, a gente edita muito a nossa vida nas redes sociais e a gente acaba, por isso mesmo, tendo muito foco para esses momentos que são mais exclusivos e que a gente às vezes quer até compartilhar por isso mesmo e esquece realmente do maior parte do tempo que a vida não é glamurosa, nossos perrengues, as nossas dificuldades, e ali está uma grande oportunidade, né? Eu falo, a pessoa consome muito refrigerante. Fala, não, tem que reduzir, tem que suspender. Não, às vezes não, se você reduzir já por 50%, já, né? Maravilhoso. O ideal seria realmente parar de trocar a Coca normal para Coca Zero. Exato, a gente, né? Exato. Já são ganhos muito importantes. E aí, obviamente, conforme a pessoa vai sentindo o benefício, ela pode querer daqui a pouco fazer a sensação completa, né? Mas então eu acho que é legal essa questão de que a gente precisa realmente olhar na oportunidade não vista por muitos de nós, porque a gente fica realmente preocupado nas aparências ou nos momentos muito específicos que a gente quer realmente ser extra produtivo e esquece realmente no dia a dia que tem muita coisa para melhorar. E outro ponto que você comentou dos wearables, né, dos vestíveis, né, essa tecnologia que a gente tem hoje para poder apoiar a gente, seja os anéis, os relógios inteligentes, que eu acho que você contemporânea minha de formação em termos de faculdade de medicina. Eu tenho 8 anos de formado, você tem mais tempo. Tenho mais tempo. Então, enfim, mas a gente a gente foi ensinado para reconhecer os 5 sinais vitais que classicamente a gente tinha que saber, que é a frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura, pressão arterial e glicemia. Glicemia você tem que ainda fazer um testezinho para fazer, né? Enfim, eram esses os sinais vitais. E a gente nunca foi ensinado a olhar os sinais vitais do estilo de vida, né? Então, eu sou sedentário, eu sou ativo fisicamente, eu durmo uma quantidade boa de horas, eu durmo uma baixa quantidade de horas, eu me alimentei com uma fonte de alimentos mais naturais, menos processados, né? Eu estou cuidando dessa diversidade alimentar, né? E essa riqueza de compostos bioativos, enfim, tudo isso a gente não foi ensinado e a gente precisa incorporar isso. Os relógios, os vestíveis, eles ajudam a gente a metrificar isso. Então, realmente, o meu sono é muito mais do que uma quantidade de horas, eu preciso saber como é que foi a qualidade desse sono. Eu ronquei? Eu não ronco. Porque se eu ronco, pode ser que eu esteja num risco de ter apneia obstrutiva, e isso é um fator gravíssimo em termos de qualidade de sono e até de risco cardiovascular, mortalidade precoce. Enfim, inúmeras questões. Então, a gente precisa incorporar isso. E os vestíveis ajudam muito a monitorar isso. Então, cada vez mais eu enxergo que a medicina vai precisar integrar todo esse corpo de conhecimento e de informações para que a gente faça, de fato, uma medicina muito mais personalizada. Você está falando da questão da vida moderna, né? Da vida contemporânea e de rede social, de tela. Eu já trouxe aqui o Caio Bonadil do sono, trouxe o Thiago falar de dependência tecnológica, trouxe uma psicóloga especialista em relacionamento abusivo, trouxe um colega para falar de burnout. Então, eu estou rodeando os temas ali da medicina, do estilo de vida, até chegar em você. E a questão do sono é uma questão, né, que eu conversei muito com o Caio. Quem tiver interesse, volta os episódios que tem quem é especialista, é médico do sono. E a tecnologia tem atravessado muito essa questão da privação de sono, né, porque as pessoas ficam ali rolando a tela deitado, né, e nem percebe. Então, fui pra cama às 9, tá? Mas isso não significa nada, porque se você ficou ali no TikTok, no Instagram, no YouTube até meia-noite, pra mim você foi pra cama meia-noite, não às 9. E também a questão do quanto tempo a gente fica na tela, sobra menos tempo pra gente cuidar das outras coisas. No sentido, se eu tô 6 horas por dia no Instagram, o que não é algo muito raro da gente se ver hoje, principalmente falando de Brasil, essas 6 horas sequestraram alguma parte do meu dia, seja da atividade física, seja do tempo que eu preparei a minha alimentação. Então, esse tempo de tela está invadindo a maneira como a gente cuida dos nossos hábitos, do estilo de vida. Como que você tem visto isso na sua prática clínica, assim, Arthur? E quais têm sido os modos que você tem entrado nessa questão dessa nossa relação com a tecnologia? Juliana, tem uma anedota que eu não sei se o Caio trouxe, mas que eu acho incrível, de uma inteligência perniciosa, uma inteligência nefasta, eu diria. O CEO da Netflix, logo que desbancou a Blockbuster na época, né, que começou a ter a era dos streamings, e aí ele começou a ter competidores, Amazon, HBO, etc., aqui, para falar alguns, né. Chegaram a entrevistar o CEO da Netflix e falaram, e aí, como é que vocês estão
lidando com o surgimento de competidores? Como é que vocês veem aí agora a nova era dos streamings? Vocês estão perdendo espaço? Aí ele respondeu o seguinte: olha, realmente a gente tem um grande competidor, mas a gente está ganhando, e é o sono. Isso, achei assim de uma inteligência, mas uma inteligência do mal, né? Porque a verdade os estudos comprovam isso, que a gente está dormindo 1h30 a menos como sociedade, dado o efeito streamings na nossa vida, streamings, telas, etc, né? E óbvio, a gente tem as telas boas. Você está assistindo a gente aqui, você está aprendendo um montão de coisas, espero que você coloque isso em prática, então realmente é um conteúdo de qualidade. Mas a gente tem muito entretenimento barato, né? Que a gente fica rolando... Aliás, o próprio rolar, não sei se você sabe disso, o rolar infinito é uma solução de design que é digna de um Oscar, né? Ou de um Nobel, mas também muito nefasta. Inclusive, o criador do design infinito, da rolagem infinita, reconheceu que ele criou uma coisa que fez com que as pessoas perdessem trilhões de anos como sociedade. Porque o tempo que você fica, né, já que você nunca termina, e aí você fica ali buscando aquela dopamina barata que o algoritmo te entrega, faz com que você perca realmente muitas horas de execução de coisas que seriam mais saudáveis. Então é um grande desafio. E outra questão que você comentou, né, que as pessoas fazem hoje tudo na cama, né? Eu falo que cama é boa para duas coisas: sexo e sono. Apenas. É isso. O quarto, ele não devia nem ter TV. Aliás, eu não tenho TV no meu quarto, porque não é para isso. E o celular devia ser carregado longe da cama. Hoje a gente traz a vida hoje a gente consegue fazer muita coisa no notebook, no celular. Então você leva a sua vida para a cama, e aí a cama deixa de ser o espaço sagrado do sexo e do sono, e passa a ser um lugar onde tudo é possível. E aí, onde tudo é possível, não dormir é possível. E aí a pessoa perde a qualidade do sono. Então é um grande desafio, né? Lidar com o tempo de tela que as pessoas fazem, e vai exigir de nós uma consciência, de novo, do quão ruim é esse consumo exagerado. E eu não estou sendo aqui extremista de dizer não usem celular. Eu acho que crianças realmente deveriam ter celular a partir dos 14, redes sociais a partir dos 16. Que são os consensos... ali o Jonathan Haidt lá da geração ansiosa, né? Exato. São os consensos internacionais, é o que a neurociência hoje mais chegou. É arbitrário? É arbitrário, mas... Até que provem que tem uma mas taxa... seu filho não dirige até os 18 também, é arbitrário também, arbitrário, né? Exatamente. Por que a maioridade é aos 18, né? Não precisa nem só dirigir. É arbitrário. Então, até que mude, né, o consenso de especialistas, a gente deve recomendar isso. Mas, em termos de consumo, né, eu acho que eu faço muito uma retrospectiva do cigarro, a maneira como o cigarro foi introduzido na nossa sociedade. Ele era representado em Hollywood, tinha as piteiras, era uma coisa sofisticada, sexy, charmosa, elegante, né? Você fumar numa festa, tinha todo aquele glamour. Depois que se viu os malefícios, começou a se ter políticas públicas para cercear esse consumo. Então, rotular lá, coloca um câncer feio, coloca um pênis broxado, né? Ou seja, mostrando ali que aquele consumo ele traz prejuízos e, como última instância, que eu achei que é super importante, restrição de fumar nos locais fechados. O que, inclusive, diga-se de passagem, hoje com esses pendrives, com os vapes, a gente está tendo um recrudescimento dessa problemática. A gente pode falar isso um pouco mais para frente, mas o ponto é, viu-se que o consumo de cigarro trazia problemas, a sociedade se organizou para regulamentar esse consumo e restringir o máximo possível para que a sociedade não se prejudique em termos de saúde. A minha impressão é que o consumo de telas hoje em dia, ele não está regulamentado e a gente vai sofrer muita dificuldade para conseguir chegar num parâmetro que seja consensual, se é que existe algum consenso sobre isso, porque as pessoas vão falar, mas é meu direito ficar o dia inteiro na internet, é meu direito ter acesso à informação pela plataforma. Mas em excesso, como você mesmo falou hoje mais cedo, tudo em excesso não é bom, a falta em excesso não é boa. Então eu acho que a gente vai precisar chegar num consenso do que é possível e a gente vai precisar criar maneiras de nos autorregular. Hoje os aplicativos, os celulares já têm essas soluções, né? O não perturbe ou o tempo de uso que você pode colocar, mas aí que tá. Você precisa, quando aparece a notificação, você precisa respeitar. E daí, de novo, né, a gente tem que ser coerente com o que a gente se propõe. Então, se eu colocar uma meta de ficar no máximo 30 minutos no Instagram, essa meta precisa ser muito bem delimitada. Porque se for para fazer, para ficar colocando no snooze ali,
né? Melhor não fazer. Tem alguns aplicativos de controle de terceiros, a própria Google tem esse, né, o Family Link, né, que você controla o tempo de uso. Então eu instalo, conecto o seu celular aqui e eu vou delimitar quanto que o Arthur vai usar de tela. E aí é bom quando a gente coloca no controle de terceiro, porque a gente tem que combinar com o terceiro. E por mais que você possa me mandar mensagem assim, ô Ju, tô trabalhando aqui, me libera mais 1 hora. Mas você tem que pedir. É um esforço muito maior do que eu simplesmente ir lá no aplicativo e falar assim, não, tira aqui essa notificação, porque eu vou ficar mais 2 horas aqui no TikTok. Então, às vezes, a pessoa que realmente percebe uma falta de controle, ela vai ter que ter barreiras maiores. Então, qual que é a barreira maior? Comprar aquele despertador, década de 90, 80, todo mundo aqui, 30 a mais, sabe qual é o despertador. Qualquer despertador simples, deixa o celular na sala, na cozinha, no banheiro, e coloca o despertador no normal, do antigo, analógico ali. Não precisa ter o celular porque eu uso o despertador. Compro um despertador, R$30 na Amazon, que já resolveu o problema. E de você colocar esses limites. Então, hoje eu tenho um despertador, Arthur, foi inclusive esse ano que eu coloquei. De 9 horas da noite toco o despertador. Independente, 9 horas da noite eu já não estou atendendo mais. Toco o despertador é um aviso sonoro para mim de que eu devo tomar banho, escovar o dente e me preparar para deitar. E a partir desse momento eu sou proibida de, por mim, não por terceiros, de olhar o celular. Porque o celular, para mim, também é um ambiente de estresse. Você falou de controle de estresse. Eu tenho paciente que está precisando de mim. Eu tenho paciente que está pedindo prescrição. Eu tenho paciente que está com alguma urgência. Então, no momento que eu deito na cama e fico ali resolvendo pendências, como que eu vou associar cama? Como que meu cérebro vai associar cama e descanso se eu estou fazendo cama e estresse? Cama e problema? Cama e resolução de agenda e resolver um monte de coisa que eu tenho que fazer no outro dia. E ver a agenda. Então, assim, se eu resolvi até as 9 horas da noite, resolvi. Se eu não resolvi, aí é só amanhã. Porque eu não sou um serviço de psiquiatria 24 horas, a gente tem que entender essa limitação nossa. E o único contato que é permitido tocar no meu contato é a minha mãe, que mora distante de mim. Então, aí ela é permitido tocar 24 horas por dia. Então, tem algumas estratégias que a gente tem que impor pra gente. E assim, Arthur, eu tô falando aqui como pessoa, mas assim, eu tenho o conhecimento da psiquiatria e eu não estava conseguindo aplicar isso na minha vida. A gente tem que começar a colocar regras rígidas pra gente seguir, porque senão acaba que a gente vai nesse movimento, né, da vida contemporânea e a gente não consegue colocar essas fronteiras do que é trabalho, do que é vida privada, do qual que é o momento de descanso. E essa é a minha próxima pergunta, inclusive, para você. Eu ando vendo, desde a pandemia, que, né, a minha residência foi ali no período pandêmico também, desde a pandemia, uma mistura muito grande entre a fronteira do que é trabalho, do que é vida pessoal, do que é lazer. Parece que o home office e essa nova forma de ver as coisas, parece que misturou tudo. Eu tô no celular, eu tô rindo do meme que alguém me mandou, ao mesmo tempo eu tô mandando receita para paciente, ao mesmo tempo eu tô pagando conta que chegou no e-mail. Tudo isso em 1 minuto. Então parece que a gente não tem mais aquele momento, e agora eu vou no banco pagar a conta. Agora eu vou no mercado só fazer a compra. Eu tô fazendo compra enquanto eu tô na fila do açougue, eu tô respondendo no WhatsApp, ouvindo áudio. Então como que você vê essa falta de fronteira, né, entre esses limites vida pessoal, vida de laboral e o nosso adoecimento mental? Fascinante esse assunto, eu poderia ficar aqui horas discutindo. Vou dar alguns pitacos do que eu acredito que a gente está passando aqui nesse momento como sociedade. Antes só, eu achei fantástico a sua dica da questão do alarme, não só como despertador. É até curioso quando você fala, né, de comprar um despertador analógico, você usou a palavra despertador. E aí na hora que você fala então de um alarme sonoro, você usa a palavra alarme. Se a gente for ser muito curioso e cuidadoso com a palavra... Psiquiatra, gente, analisa. Eu fiz uma pergunta e o cara tá me analisando. É brincadeira. Psiquiatra, a gente não consegue, jeito, né? Mas a gente fala muito, sim, porque sim, o alarme ele ficou muito conhecido como o despertador. Mas o ponto que eu ia trazer é justamente que o alarme não é só despertador. Ele pode ser um alarme para dar a cadência do dia. Ele pode ser um alarme que ajuda a gente a lembrar de tomar um remédio,
Pode ser um alarme que ajuda a gente a lembrar o momento que a gente tem que levantar para se movimentar um pouco, para fazer o que a gente chama de um lanche de atividade física. Beber água. Beber água, exato. Então a gente precisa criar soluções inteligentes, e o alarme é uma ótima forma da gente cadenciar, e inclusive o alarme para desligar mesmo. Tem o alarme do despertador e tem o alarme do desligador, né? Que você colocou aí e que eu prescrevo muito isso para meus pacientes. O alarme do game over. Acabou o seu dia e tá tudo certo. Amanhã continua. Nada vai acontecer. Os seus pacientes devem saber que, em caso de emergência, eles vão ao pronto-socorro. Exatamente. Ninguém vai ficar desassistido, e nem deve, viu? Não, se alguém estiver passando muito mal meia-noite, não espere que o psiquiatra vá atender. Não deveria atender o psiquiatra. A pessoa deve ir para o pronto-socorro, né? Se realmente precisar. Mas, enfim, esse é um outro assunto. Então, acho fantástica essa ideia de que o alarme ele pode realmente ser muito mais inteligentemente utilizado, não só como despertador. Mas indo para a questão que eu acho que é fascinante, que é como a gente opera nesse mundo que está ligado 24/7, porque eu acho que é isso que aconteceu na pós-pandemia. Isso foi acelerado, na verdade. A vida digital já existia, já estava, né, a gente já tinha a oportunidade de fazer, falamos do Skype, né, as ligações por Skype. Hoje em dia você fala Skype, o pessoal da geração Z nem sabe o que é Skype, né? Mas existia cringe já. Skype. É super cringe, né? E já existia isso, só que a gente adotou, então, as reuniões virtuais, e aí inúmeras soluções novas ganharam espaço no mercado. Então a gente foi virtualizando as nossas relações. E ao virtualizar nossas relações, a gente passou a ter acesso 24/7 a informações, porque se você usa mais a tela deixa de ser só para você mandar um e-mail, ela está dentro da sua vida, porque você faz uma reunião lá, aí você já manda e-mail, aí você já vê o WhatsApp, aí você já pesquisa na internet, você está consumindo mais a tela no seu trabalho, porque você está fazendo mais reuniões, e você está sendo demandado mais, a gente tem uma pressão de performance enorme como sociedade contemporânea, tem a questão da discussão da sociedade do cansaço, né? Também, que eu acho que é um modelo interessantíssimo de reflexão sobre a maneira como a gente está estruturado na sociedade, e aí você acaba que não desliga, né? Você faz o que você for estimulado, o que aparecer no seu feed. Não só o feed da rede social, mas o que aparece no seu feed da vida, né? Então você não desliga. Então a gente precisa criar esses alarmes do desligamento, né, do game over, porque senão a gente realmente vai ficar o tempo inteiro. E digo mais, a gente entrou agora numa outra era potencializada pela inteligência artificial generativa. Quando a gente fala de inteligência artificial generativa agêntica, quando a gente tem agora os agentes de IA, isso vai exercer, eu não tenho dúvida disso. E aí, por isso que eu acho que é fascinante, eu adoro fazer um exercício de futurologia, né? Não sou futurologista. Do meu consultório eu tenho uma bola de cristal, que é um globo, né, de cristal. Eu mostro para meus pacientes, ó, essa aqui é minha bola de cristal, mas ela não me dá resposta. Mas eu gosto de fazer um pouquinho de exercício de futurologia, eu vou fazer aqui. Então, quando a gente está falando de inteligência artificial generativa, agêntica, os agentes de IA, esses agentes... Isso um chat GPT, por exemplo, gente. Que faz multitasking, né? Quer dizer, porque hoje você, no chat GPT, você faz um comando. Escreve uma legenda para o Instagram sobre... é generativo. Né? E aí ele monta uma legenda. Só que quando você tem um agente de IA, ele pode fazer uma sequência de tarefas. Então, vai lá e me compra uma passagem para viajar para Florianópolis para vir aqui no podcast. Então, ele entra no site, ele compra, ele reserva as datas que você pediu. Então, não é só devolver um texto, né? Então, a gente está indo para essa era dos agentes de IA. Esses agentes vão funcionar 24/7, porque o robô não para. Então, vai existir uma pressão de performance ainda maior de que você vai fazer a prescrição, aí o paciente vai falar, daqui a pouco você vai precisar você entrar no software de prescrição, colocar o nome do paciente, escolher a medicação, clicar em gerar prescrição. Você vai fazer um comando por voz, gera uma prescrição para a Juliana, e ele vai saber quem é a Juliana, ele vai já entrar lá, vai escolher a medicação, vai clicar no botão prescrever e a prescrição vai para o paciente. Então o paciente vai exigir da gente meia-noite, e se bobear vai ter um bot seu que vai querer, que você vai programar para responder. É uma coisa de louco, não tem como. O ser humano não foi feito para viver 24/7 acordado. O ser humano é cíclico. Nós somos a reprodução do homem da caverna. A nossa estrutura, tanto física quanto mental, ela não mudou nos 100 últimos anos. A nossa cabeça continua pensando como pensava antes da energia elétrica. Agora, óbvio que as tecnologias estão
uma crescente exponencial que a mente não acompanha. Então, a gente precisa criar esses rituais de desligamento, de desconexão, de detox da tecnologia, porque senão a gente realmente entra em parafuso. Não é possível. O homem da caverna, ele era caçador-coletor, né? Por isso que eu digo que medicina do estilo de vida é medicina raiz. Então, você tem que acordar de manhã, né? Ciclo sono-vigília. Acorda quando o sol nasceu, vai lá caçar a sua comida, então se movimenta, escolhe uma verdurinha lá na selva, se for o caso, caça. Eu não vou entrar aqui na questão do veganismo, não, para não ficar numa polêmica. Come a sua própria comida e vai dormir a hora que se recolhe lá na caverna, porque é ameaçador ficar dormindo, ficar acordado Sim. de noite. E inclusive respeitando o próprio ciclo do sol. Né? Exato, que a natureza é cíclica. A gente tem a fome e tem a saciedade. A gente tem o dia e tem a noite. Tem a glicemia alta, a glicemia baixa. A natureza é cíclica, a gente precisa respeitar essa ciclicidade. A gente não consegue performar 24/7, só que os robôs conseguem. E isso vai gerar uma pressão de performance cada vez maior na gente. E se a gente não disser para nós, não ligar o alarme do desligar, a gente vai entrar realmente num funcionamento que é inexequível, ele é exaustivo, ele gera esgotamento. E sabe o que eu acho muito curioso, assim, quando eu penso no que o celular, com o celular eu posso fazer, ele economiza muito meu tempo, no sentido, né, há 30 anos atrás as pessoas tinham que ir no banco para fazer quase qualquer coisa relacionada à vida financeira. E provavelmente faz uns 5 anos que eu não vou até uma agência de banco. Então, isso me deu tempo, certo? Eu não preciso mais fazer N coisas em lugares físicos, nem pedir comida, por exemplo. Eu faço mercado por um aplicativo. Então, isso faria eu ganhar tempo. E cadê esse tempo? Esse tempo foi sequestrado pela própria ferramenta que me dá mais tempo. Então, é uma coisa que a gente tem que começar a pensar, porque eu uso muito IA e eu sou, assim, entusiasta, sou meio nerdzinha, assim, eu tenho esse lado meio tecnológico, assim, que eu gosto bastante. Mas, ao mesmo tempo, eu fico preocupada, porque apesar de resolver N problemas, e eu gasto muito menos tempo para ler, para estudar, eu estou no mestrado, então o mestrado está incrivelmente mais tranquilo por conta do uso de IA para exercer várias funções, de colocar referências de tal maneira. É um clique, um prompt e aquilo está pronto. Mas tá bom, eu estou com mais tempo. Onde que esse tempo está indo? Está indo para mais atividade física? Ou está indo para mais tempo de qualidade? Ou está indo para mais descanso? Ou está indo para ser ainda mais produtivo? Juliana, você está trazendo algo que... Bom, eu sou super fascinado por tecnologia, também sou nerdzinho, com prazer, com orgulho. Hoje é sexy ser nerd, né? Na época eu já recebi bullying. Não, eu sofria bullying por ser, mas hoje em dia tá tudo certo. Já assumi que eu sou nerd mesmo, já uso óculos mesmo, para não ter dúvida. Mas você sabe que até nesse meu entusiasmo com tecnologia, mas óbvio, tecnologia com propósito, tecnologia boa, tecnologia com critério, com realmente um uso crítico. Eu abri uma startup de comunicação em saúde, que é a Alivia, A-L-Y-V-I-A. A ideia de aliviar, justamente, aliás, público, né, de profissionais da saúde, a Alivia é uma solução de tecnologia para a saúde. Muito baseado nas experiências que eu e meu sócio, que é o Dr. Rodrigo Machado, que conversa muito de dependências tecnológicas, aliás, é um bom nome para você trazer aqui. E a gente, numa conversa, falando assim, nossa, como é difícil responder o WhatsApp dos pacientes. Por conta dos áudios. Os também. Áudios, exatamente. Tudo começou com os áudios, que chega um áudio do paciente, aí você não sabe o que é. Pode ser o áudio do Qualquer paciente que está querendo assim. se matar, ou ele está pedindo uma receita, ou ele está dizendo, doutor Arthur, sua consulta foi fantástica, adorei, estou te indicando para todo mundo. Você não sabe. E aí chega essa... fulano mandou um áudio no meio de uma consulta, vem a notificação. Você fica desesperado, né? E você não vai parar outra consulta do outro paciente que está na sua frente para escutar o áudio do outro paciente. Então, começou justamente por isso. E aí a gente criou uma solução que transcreve automaticamente mensagens de áudio em texto e depois agora a gente ampliou isso para como se fosse um pronto-socorro do WhatsApp. Então a gente tem do lado esquerdo uma solução tipo do WhatsApp, ou seja, a experiência do paciente é a mesma, né? Ele continua mandando mensagem do WhatsApp, só que do lado de nós, profissionais, a gente tem um cockpit, né? Muito mais interessante, usando o próprio WhatsApp, mas para triar as mensagens por urgência e importância. Então, ótimo. Mandou um áudio, ele é traduzido e classificado. É o Manchester do WhatsApp. É o Manchester. A gente usa, inclusive, a classificação das cores. Para quem é profissional da saúde, a classificação do Manchester é a que a gente usa na sala de emergência do pronto-socorro para definir quem que entra primeiro no pronto-socorro na sala de emergência ou quem pode esperar um pouquinho para ser atendido depois. Então, é exatamente isso. A gente fez o pronto-socorro do WhatsApp,
Está sendo muito legal, as pessoas estão adorando, porque realmente ajuda a organizar, a estratificar melhor. Mas a verdade é, por que eu estou precisando criar uma solução de tecnologia para aliviar a vida do médico, para ele poder atender melhor? Médico e psicólogo, porque os psicólogos estão usando bastante também. Porque se em tese você tem tudo facilitado, você teria que ter mais tempo mesmo. E digo mais, pior ainda, né? Você faz a compra pelo aplicativo, então quer dizer que você não sai, você não vê o verde na rua, né? Você não pega na fruta para escolher a fruta ali, você não conversa com caixa. E eu vou te dizer um negócio, lembra aquele estudo que eu comentei antes, da felicidade, dos 85 anos que o estudo acompanhou lá de Harvard? Felicidade está relacionada a ter relações saudáveis e, muito importante que eu esqueci de falar antes, que agora faz todo sentido trazer, relações saudáveis, inclusive com pessoas que são do dia a dia, ordinários, vamos dizer assim. O seu porteiro da rua, do prédio, a pessoa que você vê no caixa, o operador do caixa. Então, olha, a tecnologia está te privando também de estabelecer contatos, e não é que você precisa se amigando o peito, que vai lá e passa horas conversando. Óbvio que essas amizades são muito importantes, mas ter esses vínculos, o porteiro, o professor, né, que você vê uma vez por semana, a gente está aqui, supondo que a gente se vê, né, isso é super importante. Então, a tecnologia está roubando, sim, tempo, dependendo do consumo que você faz, e está roubando outras atividades que são importantes também para nós. Então, às vezes eu me forço a ir no supermercado, mesmo sabendo que eu tenho a conveniência de fazer isso pelo aplicativo, porque assim eu enriqueço o meu repertório do dia, saindo da minha rotina, indo para o que a gente chama de um terceiro local, um terceiro espaço, né? Que não é casa e trabalho, ou só trabalho e casa no mesmo lugar. Que é pior ainda, né? Que é pior ainda, que você não tem nem essa coisa de dividir o elevador com alguém, né? De dar um bom dia para um desconhecido, mas que tem aquela coisa social de se dar um bom dia, dar um sorriso, de tá quente hoje, tá chovendo hoje, aquela coisa que é um social, que às vezes a pessoa se sente até um pouco estranha, mas te obriga a ter essa exposição. Então, o que a tecnologia tá trazendo de ruim, e eu acho que vai ficar ainda mais difícil para gerações mais novas, é essa falta de repertório relacionado a essa questão social, do quanto que as pessoas vão ter dificuldade de sair, de encontrar uma pessoa e de conseguir achar temas em comuns ali para bater um papo legal e daquilo ser prazeroso e não daquilo ser, nossa, eu não acredito, minha bateria social acabou, né? De não ser um peso essa questão da socialização não ser através de telas, mas da socialização ser de corpo físico mesmo, né? Sim. E, Juliana, esse ano a Organização Mundial da Saúde elaborou um relatório que publicou e divulgou, mostrando que solidão mata. E você está trazendo aí a importância das conexões, a gente está falando tanto sobre isso. Solidão mata, e não é um overstatement, não é um excesso falar. Solidão mata porque, eu vou trazer um pouco dessa lógica, desse raciocínio de maneira muito sintética. A ideia é que nós somos seres gregários, a gente gosta de, como espécie humana, nós sobrevivemos porque fomos capazes de nos unirmos em grupo e matamos o adversário, que era o leão da floresta, a gente conseguiu enjaular o leão, né? Isso aqui, resumindo, milhões de anos para a gente dizer onde a gente está aqui agora, né? Então, a gente tem naturalmente uma inclinação a socializar. Alguns mais e outros menos, tudo bem, ninguém precisa ser o político da turma, né? Mas a gente precisa dessas conexões, o estudo já mostrou que isso é benéfico para a felicidade, para a longevidade. Quando você fica em isolamento e sente a falta de conexões, então solidão é um construto pela falta, né? É um construto negativo, é a percepção de ausência de relacionamentos saudáveis. Quando você vive em solidão, você inicia um processo biologicamente de hiperalerta. Porque, como de novo, o ser humano foi feito para socializar, a gente ficou mais protegido quando a gente estava em grupo para matar o leão, para enjaular o leão. Quando você está sozinho, você entra num funcionamento meio de luta ou fuga. Você fica mais hiperalerta para os riscos da sobrevivência. Isso vai criando vieses cognitivos e depois comportamentais de que você precisa sustentar a todo momento uma desconfiança de que alguma coisa ruim vai acontecer. Isso é muito sutil e as pessoas às vezes não percebem. Quando vai ver lá na frente, fica cada vez mais difícil de você voltar a socializar. E eu faço o convite para a gente lembrar como foi sair da pandemia e ir para as primeiras festas que a gente ficou depois de ficar no isolamento, né? Eu lembro muito bem que eu chegava e eu não sabia muito bem o que fazer. Pode abraçar, pode beijar, não pode, encosta, mantém a distância, eu sorrio, eu não sorrio. Parecia que eu tinha perdido o traquejo de me relacionar.
Então, você que está assistindo aí, lembra como foi essa percepção de estranhamento. Em maior ou menor grau, todo mundo sentiu isso, né? A mesma coisa sente a pessoa que tem solidão. Como ela vive em hiperalerta, ela vai envelhecendo celularmente o corpo e os neurônios também. Então, ela vai ficando como se ela estivesse toda hora preparada para um ataque. Isso envelhece celularmente e a pessoa tem uma mortalidade precoce. Ela morre antes da hora. Ela tem uma série de fatores inflamatórios, o estresse crônico de baixo grau, que hoje está muito relacionado à obesidade, a todas as doenças metabólicas, também é proporcionado pela solidão. Então a gente precisa, né, o pilar de conexão da medicina do estilo de vida, voltando ali atrás para a temática da nossa discussão de hoje, ele é fundamental porque é um pedido de resgate para que a gente consiga estabelecer relações verdadeiras, presenciais, saudáveis, mesmo que seja realmente com o porteiro, com o vizinho, né, com um colega da turma que você vai tomar um café, você levantou para pegar uma água, tomar um café. Quanta coisa, né, eu estava no congresso agora, como é bom congressar, como é bom ver as pessoas trocar, que você não vê, acompanha nas redes sociais, mas não vê ao vivo, quando você vê, você dá um abraço. Então, pensa aí, né, às vezes eu estou fazendo minha compra pelo aplicativo, faça um exercício consciente de não ceder tanto assim a tecnologia o tempo inteiro. Por conveniência, muitas vezes a gente vai pedir. Mas faça um exercício de sair um pouquinho da rotina para ter essas experiências, para não perder esse traquejo que é tão importante para a gente. Porque é quase a gente... isso é um desafio, tá? O que ele está falando não é simplista, né? E a gente sabe disso. Porque o mundo está voltado para uma direção e a gente quer olhar para outra direção. No sentido que hoje até os restaurantes têm ali um tablet e você pede pelo tablet. E eu que sou mineira e gosto de conversar, eu sempre pergunto pro garçom, falo assim, o que mais sai aí? Me fala aí, o que você mais gosta de comer aqui? E aí eu peço que o garçom tá falando, porque às vezes tem a manha da casa. Nos tiraram isso, estão nos tirando isso. Você perde pelo tablet. E o quanto que a criança que não desenvolveu esse repertório não vai ficar no futuro com receio ou com ansiedade ali para falar, ô moço, vê uma Coca Zero para mim, vê uma água sem gás. Que é uma coisa simples pra gente, mas a gente não nasceu com a tecnologia do jeito que está. Então é uma preocupação que eu tenho, né, para as próximas gerações. Você trouxe um ponto super importante, Juliana, e já tem hoje estudos mostrando isso. A população que hoje está na adolescência, então essa geração Z, que já nasceu com a internet, né, são nativos digitais e agora tem inteligência artificial generativa, no momento que eles estão na puberdade, que é o momento de ter conversas mais difíceis, de perguntar sobre sexualidade, perguntar sobre intimidade, eles estão preferindo conversar com o chat do que com os pais, do que com os professores, do que com os colegas. Então, hoje, a inteligência artificial generativa já está ocupando espaço que outros humanos teriam para conversar essas conversas difíceis. E olha, não é fácil a gente sentar para conversar, né? Mas o quanto isso nos faz crescer, o quanto que isso não nos ganha a oportunidade de conhecer o mundo pela lente do olhar do outro e Sim. ampliar nosso repertório. E de aprender com a experiência do outro, né? Isso, e aprender a se permitir expressar o que está sentindo. Sim. Não guardar só pra gente, ou só confiar no robô. A gente tá realmente num momento Inclusive, muito crítico. Ter essa exposição de eu vou contar algo pro Arthur que eu tô com medo dele me julgar, mas eu vou enfrentar esse medo. E a partir desse enfrentamento eu vou aprender que aquilo não era tão grave assim. E que o Arthur nem me julgou por conta disso. Então, esse repertório do enfrentamento, as pessoas não vão ser expostas mais, né? Uma coisa que eu tô vendo muito com adolescente também é o sistema de bloquear como forma de evitar conflito ou de mostrar que o conflito existe. Então, hoje, como a maioria das conversas estão mais nos aplicativos de conversa, no WhatsApp, a maneira de eu pontuar que eu não gostei do que você falou, eu vou lá e bloquear ele. Não gostei. E aí, numa conversa real, da vida real, não existe um bloqueio se você não fala mais comigo. Até porque se eu te bloquear no sentido de falar assim, eu não quero mais ouvir o que você tá falando, você vai falar por cima de mim. Não era isso, veja bem, deixa eu me expressar melhor. Então, a tecnologia não é só uma questão que
que está alterando o nosso sono, que está alterando a nossa rotina, vai alterar a forma como a gente se relaciona com o outro, já está alterando, e a forma como a gente se relaciona com a gente mesmo e com o nosso tempo. E isso impacta diretamente no estilo de vida. Não tem como a gente falar de estilo de vida sem falar sobre o uso de tela de maneira abusiva ali, que rouba tempo do sono, que rouba tempo da tela. A academia eu tô tirando da minha vida porque tá me dando muita angústia na academia e ver as pessoas no celular. E é uma coisa, é o padrão hoje. As pessoas não treinam mais sem o celular. Então, meio que faz atividade rapidinha e fica no celular. Me dá uma angústia de ver isso. Então, é algo que a gente vai ter que trabalhar com os nossos pacientes, né? Não vai ser mais... O que você está sentindo? Como que é seu relacionamento com o seu celular e com as telas? Como que você conhece suas paqueras e como que você conversa com seus amigos? Vai ser o tipo de pergunta que vai ter que ter na nossa nova anamnese, né? Vai ter na semiologia esse tipo de pergunta a partir de agora. A verdade é que a tecnologia ela vem para facilitar a nossa vida, é igual o controle remoto. Quando o controle remoto surgiu, as pessoas não precisavam mais levantar para ir apertar o botão na televisão. Então, isso aumentou o comportamento sedentário. A gente, indo para agora, né? Você tem as conversas difíceis lá no chat, você não se desenvolve. Então, você não tem que levantar para ir falar com alguém, ou você levantar para apertar o botão da TV. A questão é, óbvio, isso traz conveniência, que por um lado pode ser muito interessante, mas a gente não pode ser refém dessa conveniência. A gente não pode. A gente precisa sair, a gente precisa ter desconforto. A gente só cresce na vida nos permitindo estar em situações desconfortáveis. Isso é fundamental para que a gente cresça como pessoas, que a gente produza melhor. Uma pessoa que vive só tomando... Eu falo assim, né? O sonho da galera é ir tomar água de coco na praia. É esse o lifestyle, né? Beleza, um dia você vai lá, você tá de férias, você vai lá e passa o dia inteiro tomando água de coco na praia. Maravilhoso. Dia seguinte você vai lá de novo, pô, muito legal. Terceiro dia, uma semana, um mês. Você consegue ficar se imaginando a vida inteira só podendo, mas só pode tomar água de coco na praia, hein? O dia inteiro, não dá. Isso é insustentável. Vai ser uma vida muito vazia, uma vida muito pobre. De propósito, de realização, de superação. Agora, também não pode ser super difícil a ponto de a gente não sentir que a gente é autoeficaz. Então, é super difícil a gente conseguir chegar nas metas que fazem a gente crescer de maneira organizada, estruturada, que a gente aprende com os desafios, a gente cresce como pessoas, mas não tá, a solução não está em evitar os problemas. E inclusive, muitas vezes a gente vai precisar colocar alguns probleminhas na nossa vida. Por exemplo, ir lá no supermercado comprar pessoalmente a coisa para não ficar refém só da tecnologia. Então, isso vai ser cada vez mais uma agenda necessária para nós, como profissionais de saúde, atendendo nossos pacientes. Perfeito. Gente, eu vou ser obrigada a terminar o episódio, porque o moço é compromissado. Ele vai dar uma palestra daqui a pouco na UFSC, então vou ter que finalizar. Então, se você quer ver o Arthur de novo, porque faltou metade do podcast, ainda não rolou aqui. Vai ter que vir de novo. Então, mas vocês vão ser obrigados a curtirem, a comentarem, falarem o que faltou do Medicina de Estilo de Vida. O que mais que vocês querem saber pro Arthur voltar o ano que vem aqui com a gente. Arthur, fala pro pessoal onde que o pessoal te encontra. Você falou de 2 projetos, eu sei que você é líder de várias questões. Conta pro pessoal, quer marcar consulta com você, um psiquiatra do estilo de vida, como o pessoal te encontra? Legal. Conta aí pro pessoal. Legal. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado por você estar até agora. Então, acho que alguma coisa a gente fez que te manteve a atenção e foi uma coisa boa. Esse tempo de tela, eu te desculpo de ter ficado aqui assistindo. Bom, eu tenho meu Instagram, hoje é a minha plataforma mais utilizada para me comunicar com o público geral, então é arturdanila.psiquiatra, Arthur com TH, Danila é como se fala, DANILA, .psiquiatra. Então, esse é o meu @. Eu tenho também LinkedIn, Arthur Danila. Eu tenho o Promev, que é o Programa de Mudança de Hábito e Estilo de Vida. A gente também faz publicações que a gente também traz dados para a população geral, que é promev.ipq. O consultório que eu atendo e que, na verdade, é concebido por mim como uma clínica de medicina do estilo de vida com vários profissionais é essans.saúde. Essans, como se fala também, ESSANS.saúde. Resgate da essência. Quando eu falo de medicina raiz, é nesse sentido, a gente resgatar a essência do cuidado. E eu acho que vale a pena, como temos muitos profissionais aqui que estão assistindo, a gente acabou de lançar um livro de medicina do estilo de vida, primeira obra de grande magnitude, são 120 autores brasileiros,
sou eu e mais outros 3 editores. A gente conseguiu fazer uma reunião assim das mentes que mais estão envolvidas nesse movimento, que é global. Mas aqui no Brasil temos 2 autores internacionais. E a gente fez essa obra, são 79 capítulos, são quase 1000 páginas. Virou um tratado realmente de medicina do estilo de vida para você entender de uma vez por todas que não é a medicina do estilo de vida é senso comum, é o que a minha vovó falava. Só que de maneira técnica, com evidência e com prática, com técnica de prática. Então é só colocar a Medicina do Estilo de Vida, Manoli, no Google, que vocês acham para comprar o livro. Editado pela editora Manoli, Medicina do Estilo de Vida, Evidências e Práticas para a Saúde Física e Mental. Então, é um livro que está sendo muito bem recebido, ele já estourou a primeira impressão, já está na segunda, está quase esgotando a segunda impressão, a gente vai ter que fazer a terceira impressão. Virou realmente um best-seller acadêmico, o que a gente ficou muito feliz, mostra que as pessoas estão interessadas no assunto. Então, acho que para quem ficou estimulado de conhecer um pouquinho mais dessas estratégias, né, que a gente comentou muito por cima por aqui, vale a pena entrar em contato com esse conteúdo. Muito bom. Então, se você é uma pessoa que não é da área da saúde, esse episódio vai explicar muita coisa, mas se você é profissional da saúde, você precisa ter em mãos o livro, que ele é bem denso mesmo. Eu já tô com minha edição, mas eu fui mais para a saúde mental e eu preciso invadir outros capítulos. Gente, muito obrigado pela audiência de vocês. Não esqueçam de inscrever no canal, de curtir, de compartilhar, porque isso faz com que o YouTube entregue mais vídeos como o nosso, né? Nessa era de dancinha, de TikTok, a gente precisa entregar conteúdo de qualidade, que vai fazer com que as pessoas vivam bem, vivam melhor. Então, compartilhem esse episódio e ajudem os seus familiares, seus amigos a viverem bem através do estilo de vida. Um beijo para vocês. Obrigado.